Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Bartley na primeira edição do Pão da Vida Cast desse ano de 2024. Feliz ano novo! Eu sei que você já viu a gente de outras programações da Rádio e TV Pão da Vida, mas o Pão da Vida Cast está começando agora com um convidado super especial. Eu oro para que esse podcast traga muita compreensão, maturidade, sabe, entendimento, testemunho de vida, edificação para a igreja do Senhor, porque o nosso convidado de hoje, ele tem um testemunho de vida, rapaz, uma bênção, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e talvez você já saiba quem é, você clicou aí na thumbnail, né, talvez você já saiba de quem a gente está falando. Ele é casado com a Sulita Nogueira, é pai de uma menininha muito linda chamada Eloá e também é diretor, fundador da comunidade terapêutica Zion. Nosso convidado de hoje é o pastor Gilberto Nogueira. Então, se você quiser ser abençoado, já gera expectativa aí no seu coração, porque eu tenho certeza que esse podcast vai ser uma bênção. Meu querido pastor Gilberto Nogueira, a paz do Senhor, meu A irmão. paz do Senhor, meu querido. Muito obrigado, meu querido. Grande Obrigado prazer demais. para mim estar aqui, grande honra poder estar compondo esse tempo tão precioso, esse momento tão precioso. Desde já, desejar a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. E eu espero poder ser o instrumento de Deus, como sempre, para a vida de cada um que vai estar nos assistindo. Aleluia. Eu tinha um professor meu que dizia que pastor e professor, e eu vou colocar hoje, líder de comunidade terapêutica é igual laranja. Você espreme e extrai o melhor dessa pessoa. Então, minha obrigação aqui é espremer você. Pode espremer. Rapaz, o Gilberto, ele tá numa semana bastante intensa. Ele chegou aqui no final de semana passado, sexta-feira? Sexta-feira. Chegou aqui sexta-feira, rapaz. A gente tá usando ele em tudo, viu, meu irmão? Muito obrigado. E ontem eu mandei mensagem para ele, ei, bora fazer um podcast, Pão da Vida Cast essa semana. Ele se prontificou. Muito obrigado, meu querido. E eu oro para que você possa compartilhar. Fala para os irmãos que você é de Fortaleza, né? Isso. Sou de Fortaleza, né? Ali do Ceará. Hoje moro no Eusébio, né? Para ficar mais próximo da comunidade terapêutica Zion. Saímos de Fortaleza para podermos centralizar mais a nossa atenção todinha dentro da comunidade terapêutica. Antes da gente começar, eu queria passar as redes sociais da Zion aí para o pessoal seguir, para o pessoal poder conhecer o trabalho. @CTZionOff, né? E @Pastor Gilberto Nogueira Off. Todos dois no Instagram. Todos dois no Instagram. Esse Isso. off é oficial, né? OF é oficial. Isso. CT Zion oficial e Pastor Gilberto Nogueira, OF oficial. Isso. Então segue aí no Instagram para você poder conhecer um trabalho. A Zion que já tem muito tempo de história, né? Graças a Deus. Tem um bom a Zion caminhando. de caminhada tem 6 anos em si, né? Mas eu, dentro de comunidade terapêutica, trabalhando com dependentes químicos, já vou fazer 14 anos. Já. É mesmo? 14 anos. Então, nós trabalhamos 8 anos em uma, onde foi a minha faculdade, posso assim dizer, que era a comunidade terapêutica Grão de Mostarda, e logo depois nós saímos e abrimos a comunidade terapêutica Zion. E dia 10 de outubro do ano passado, nós completamos 6 anos de funcionamento e legalização. Amém. Isso é importante, né? Porque se eu fosse dizer de começo, a gente faria uns 8 anos. Entendi. Mas de legalização é 6, então... De fundação, né? De fundação, então eu preciso dizer só os 6, todo legalizado. Então, sua história, ela começou há muito tempo. Eu queria perguntar, cara, como é que foi... Essa é a primeira pergunta que eu sempre faço aqui no Pão da Vida Cast. Como foi seu encontro com Jesus, meu irmão? Pastor Gabriel Bata, meu encontro com Jesus foi algo bastante interessante, né? Eu, como alguns usuários de drogas, envolvido na criminalidade, não queria nada com Deus. Mas tinha uma mulher que ela sempre ministrava no meu coração de uma forma muito profética, chamada Dona Lourdes. Dona Lourdes era a única crente da rua em que nós morávamos, né? E toda vez que ela passava, ela dizia que Deus tinha um projeto na minha vida. eu muito drogado, bêbado. Na rua de sua casa? Na rua da nossa casa.
na esquina ficava o pessoal ali usando droga, bebendo e projetando o mal. Isso é em Fortaleza? Isso, lá em Fortaleza. E ela morava mais ou menos no final da rua. Toda vez que ela subia para ir para o mercantil ou para alguma mercearia, ela sempre falava do amor de Jesus para alguém que estava lá nessa esquina. Em especial, ela ministrava muito ao meu coração, porque eu era mais sensível. Os outros já pediam para ela ir embora, os outros pediam para ela passar direto, e eu, como eu tinha já, Deus sabe todas as coisas, né? Eu tinha um pouco de liderança já, então eu impedia dos meninos mandar ela embora e deixar ela falar. E ela sempre falava que Deus tinha um projeto comigo. Né? Uma vez até eu chamei ela de doida. A senhora está doida? Como é que Deus vai ter um projeto de um cara que a vida tá designada ou ao cemitério ou à cadeia? E ela disse, é assim que você pensa, mas não, Deus não pensa assim sobre você. E aí, a minha vida pregressa no mundo das drogas, no mundo do crime e várias outras coisas erradas, elas foi se afunilando, como a de muitos. Mas a minha se afunilou de uma tal maneira que eu corri um risco de vida. Eu levei um atentado, né? Eu fiquei com uma dívida com uma pessoa e essa pessoa foi em busca de tirar a minha vida, de ceifar a minha vida. Dívida de droga. Isso, né? Foi um ocorrido... Na verdade, não foi o dívida de droga de eu usar. Na época eu já vendia, eu negociava, né? Não sabia, você chegou a ser traficante também? Isso, muito, e era um negócio muito sério. E o ocorrido desse atentado, ele é um testemunho muito forte, né? Essa pessoa, ela me segue hoje, essa pessoa, ela tem uma estima muito grande pela mudança da minha trajetória, porque hoje eu sou grato pelos tiros que ele me deu. Uau! Eu sou muito grato, porque foi através daqueles tiros que minha vida começou a uma transformação. Aconteceu o seguinte, ele estava preso, e a mulher dele é que comandava as coisas por lá por fora. Ele mandou uma mercadoria para me poder despachar para algum pessoal, e o pessoal me mandaram devolver, porque a mercadoria era de baixa qualidade. E quando eu fui devolver, a esposa dele ligou para ele de dentro do presídio e disse que eu estava devolvendo, e ele não gostou. E aí ele mandou o menino passar em frente à casa da minha mãe com um envelope enrolado numa pedra. Ele jogou pelo muro da casa da minha mãe. Ninguém tinha visto, eu entrei, eu que era acostumado a olhar coisas estranhas na minha casa, quando eu peguei e vi, era um recado dizendo que ele não queria nem a droga e nem mais o dinheiro. Ele queria minha cabeça fora do meu corpo. É mesmo? Esse foi o recado que tinha, né? Porque eu tinha mandado devolver, porque a mercadoria não prestava e não tinha como fazer dinheiro. Se ele mandasse uma outra mercadoria melhor, aí eu ia tentar. Ele mandou esse recado para mim. E isso foi no mês de outubro. No mês de dezembro, ele recebeu o induto de Natal, de sair da cadeia para passar o final de ano com a família. E o primeiro lugar que ele foi atrás de mim. E ele me encontrou nessa mesma esquina. Interessante que essa mesma senhora, a irmã Lourdes, de manhã ela estava orando, era uma mulher de oração, e ela subiu para comprar o pão, e eu tinha virado à noite, né, e estava lá pela manhã bem cedinho nessa esquina. Eu estava fumando um cigarro, e ela passou e disse assim, Gilberto, eu tive um sonho com você, de uma cova aberta, os coveiros tentando fechar a cova e dois homens, todos vestidos de branco, não deixando esses homens fechar essa cova. E quando a cena terminava do cemitério, a outra cena era o seu rosto, do meu lado, de joelho, orando comigo. É mesmo? E aí ela falou, né, que Deus estava fechando a sepultura, que eu tivesse cuidado, que eu abrisse os olhos, que algo terrível poderia acontecer comigo, mas que Deus ia dar o livramento. Pela manhã, isso. Quando foi à noite, eu estava lá, sentado nesse mesmo local, e um carro para, e aí era essa pessoa, era ele. Ele já desce armado, né, pedindo para entrar na porta de trás do carro. Ele abre a porta de trás do carro e pede para mim entrar, para mim não se mexer. Não corre nem se mexe. Só quero que tu entre no carro para a gente conversar ali.
Quando eu me dirigi para a porta de trás do carro, eu vi uma foice em cima do banco traseiro. Misericórdia. Aí eu lembrei do recado, que ele disse que não queria nem a mercadoria e nem mais o dinheiro, queria minha cabeça fora do meu corpo. E aí, de uma forma muito impulsiva, eu chutei a porta do carro, botei minhas costas para cima dele e saí correndo. Foi quando ele desferiu os tiros, que pegou um no joelho e um nas costas, né? E aí eu caí, me fingindo de morto, e a mulher dele, que estava no volante do carro, se desesperou e disse, embora, 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 embora. Ele entrou dentro do carro e foi embora, achando que eu tinha sido alvejado e morto, né? Ele não sabia onde é que tinha pego os tiros. Aí quando eu vi o carro saindo, minha família chegou, já os meninos chegaram, algumas pessoas chegaram, quiseram me levar para o hospital, e quando ele soube, alguém que estava lá no meio da multidão soube, ligou para ele e disse que eu não tinha morrido. E aí ele disse para o pessoal que estava lá que ia terminar o serviço no hospital. Aí um dos que estavam lá no meio ligou para minha irmã e disse, Gardênia, não leva o Gilberto para o hospital, porque fulano disse que terminaria o serviço lá. Aí o motorista do carro, que minha irmã tinha arranjado emprestado, era um servo da igreja. Aí ele disse, já que a gente não pode levar para o hospital, tem um lugar ali que eu posso levar ele, uma casa de recuperação, de um amigo meu. E você sangrando? Tava sangrando. Não tinha sido atendido, não. Não tinha atendido, não tem nada. A gente passou, não tinha UPA na época ainda, né? A gente passou na casa de um médico amigo dele, do enfermeiro amigo dele. O enfermeiro me olhou como é que eu estava. O do joelho tinha arrancado um bom pedaço de carne e um pedaço do osso, mas o da costa tinha atravessado. Então não tinha perigo nenhum. Não tinha pegado em nenhum órgão meu, então não tinha perigo nenhum. E aí ele disse, ó, foi um curativo aqui, vai ajeitar as coisas aqui, você pode levar ele para casa de recuperação. E eu fui para casa de recuperação. Mas assim, meu coração ainda era muito duro para aquilo, né? Uau, meu irmão. Por mais que tenha acontecido aquilo, meu coração ainda era muito duro, era algo novo, eu participar de um culto, eu participar de um devocional lá dentro da casa de Nunca tinha tido nenhum contato com Jesus, com a igreja, nada? Nada, não gostava. Na realidade, nem na família, ninguém? Ninguém da minha família, ninguém da minha família. E aí lá dentro dessa casa de recuperação, com mais ou menos uns 20 dias, Gabriel. Essa era a Grão de Mostarda ou não? Não, é lá da Paz hoje, muito conhecida. A terapêutica lá da Paz hoje é extraordinária, é um trabalho maravilhoso. Na época estava começando. Já tinha, era mais ou menos no segundo ano só que estava funcionando. Sim. Era bem simples, bem humilde. Hoje está uma mega estrutura. O pastor Tito, já mandar um abraço para ele, agradecer por tudo que ele fez por mim, né? E eles cuidaram de mim lá. Cuidaram dos meus curativos, me ajudavam. E com uns 15 dias deu vontade de ir embora. Bateu, acho que eu não sabia, mas era abstinência. Uhum. E a vontade de ir embora era muito grande. Eu chamei ele, disse que iria embora. E ele me aconselhando e conversando comigo, me levou para um lado, me levou para o outro, orou comigo. A gente deu uma volta no sítio todinho, era uma chácara muito grande lá na época. Tinha uma lagoa lá embaixo, a gente foi lá na lagoa. E ele conversando comigo me convenceu. A ficar. E quando foi à noite, mais uma vez eu mandei chamar ele e disse que eu queria ir embora. Aí é agora que começa a parte de como foi meu encontro com Jesus. Uau. À noite eu falei para ele que iria embora. Aí ele falou, você já conversou de manhã, já conversei com você, já lhe aconselhei, já orei com você. Se você está decidido, não posso mais fazer nada. Só vou lhe pedir uma coisa. É tarde. Eu não vou liberar, sua família não está podendo vir lhe buscar e nem eu posso lhe deixar. Está muito tarde. Vamos fazer o seguinte, deixa para você amanhã de manhã. Não, eu quero ir agora, quero ir embora agora. Deixa para ir amanhã de manhã. Se amanhã de manhã você acordar e ainda tiver com essa vontade, eu vou deixar você lá na sua casa. Pois tá bom. Uhum. Mas eu só quero pedir uma coisa para você. Antes de você dormir, faça uma oração do jeito que você sabe. Na gíria, com a sua linguagem. Sei que você nunca orou aqui, mas fale com Deus.
Eu quero só que você fale assim, Senhor, se tu tem um propósito na minha vida, se revela a mim. Uau, meu irmão. E eu não sabia orar, né, como nós oramos agora, né, pastor Gabriel Blatt? E aí, ele pediu para me fazer isso, e eu me ajoelhei no pé da cama. Eu lembro que eu fiz essa oração, as palavras foram essas, mas não foi nessa tonalidade. Eu tinha uma gíria de malandro, né? Assim, a minha fala ainda era de malandro, né? Eu acredito que fosse assim, foi mais ou menos assim, Deus, se tu é Deus mesmo e eu sou muito doido, se tu diz que tem um propósito na minha vida, se tu tiver mesmo, faz alguma coisa ainda essa madrugada, porque amanhã de manhã eu vou pegar o beco daqui. Uau. Acho que mais ou menos a oração foi mais ou menos assim, mas o sentido foi esse. Senhor, se tu tem um projeto mesmo na minha vida, se tu tem algo comigo, se revela para mim nessa noite. Foi a oração que ele pediu para me fazer. E eu me deitei. Quando foi mais ou menos 1h da madrugada, eu escutei uma voz chamando o meu nome. E aí eu bati na cama de cima da beliche, perguntando ao irmão se era ele que estava me chamando, se estava acontecendo alguma coisa. O irmão, vai dormir, Gilberto. Tem ninguém te chamando não, mano. Tu tá endoidando. E eu me deitei, eu só que eu virava para um lado, virava para o outro e não conseguia dormir. Virava para um lado, virava para o outro, não conseguia dormir. Aí eu saí do quarto para não incomodar os meninos que estavam dormindo, porque não poderia fazer nenhum barulho, era uma das regras. E eu fui para a área do local. E eu lembro, pastor Gabriel, que assim, tinha muita árvore, era uma mangueira na frente da casa, um pé de siriguela do lado e 2 coqueiros. Um dos coqueiros funcionava como poste, tinha uma luz para iluminar parte do local ali, do ambiente. E eu sentado ali naquela ânsia de que amanhecesse logo, para mim poder ir embora, eu olhava para as folhas e para as árvores, e nesse coqueiro onde tinha essa luz, eu peguei uma cadeira e me coloquei e me sentei debaixo, para ficar lá. Eu olhava para a mangueira, nenhuma folha se movia. Eu olhava para o pé de siriguela, nenhuma folha se movia. Mas quando eu olhei para cima do coqueiro em que eu estava, as palhas do coqueiro elas se balançavam assim, como se um vento forte, muito grande, batesse só naquele coqueiro. Uhum. E quando eu olhei para cima, que eu vi aquelas palhas do coqueiro se movendo, eu abaixei a cabeça e comecei a chorar do nada, sem saber. Eu não queria chorar. E nem sabia por que estava chorando. E, na realidade, eu nunca nem tinha chorado daquele jeito, porque eu sempre fui muito duro, muito frio, né, nas minhas coisas. Quem é envolvido com crime, com droga, com essas coisas, não tem essa sensibilidade. Uhum. Eu nunca nem tinha chorado daquela forma. Chorou igual criança? Eu não sei, eu acho que... sei que foi desesperador. Pode-se dizer que foi igual criança, porque foi desesperador ao ponto dos meninos do quarto ouvirem eu chorando e irem lá. O que estava acontecendo? Eu não sei. Eu só olhei para cima, vi essas plantas balançando, né? E eu comecei a chorar, E aí um dos meninos estava no quarto, ele já estava há mais tempo lá, tinha uma habilidade com a palavra de Deus, fazia um momento de oração, e ele disse, isso é Deus se revelando para ti. Eita! Ele não sabia o que eu tinha orado, ele não sabia o que eu tinha falado com Deus, ajoelhado no pé daquela cama, ele disse, isso é Deus se revelando para ti, para você não ir embora, porque ele tem um projeto na tua vida. Ele não sabia. E aí, quando esse menino falou isso, eu senti como se meu corpo tivesse todo em chamas, queimando da cabeça aos pés. Uau. E eu comecei a falar para ele que estava ardendo, meu corpo estava ardendo. Ele está dizendo, você está tendo uma experiência com Deus. O Espírito Santo está se revelando para você. Aí foi quando eu falei para ele, mas eu fiz essa oração. Eu disse que se Deus tivesse um projeto na minha vida de verdade, que ele se revelasse para mim, senão de manhãzinha eu ia embora. E aí foi a minha primeira experiência com Deus. E aí aquele irmão com muita sabedoria, irmão Clécio, com muita sabedoria, ficou lá do meu lado. Ele começou a orar comigo. Ele disse que sentia a presença de Deus, estava naquele lugar, e com mais sabedoria ainda, ele fez um apelo para mim. Ele, Gilberto, Uau. Deus está se revelando para ti, Gilberto.
Não tem outra coisa não tem que explicar não. Olha a mangueira, nenhuma folha se balança. Olha a seriguela, nenhuma folha se balança. Não está fazendo vento nenhum, está fazendo maior calor. Só as palhas do coqueiro que se mexe. Deus está aqui presente. E eu quero perguntar a você se você gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, para você ter uma experiência preciosa com Ele. E aí, naquele momento, eu fiquei assim, ainda estava um pouquinho endurecido, e ele ficou insistindo, ele, Gilberto, você não pode perder essa oportunidade. Isso é uma oportunidade única. Tem tempo que eu estou aqui e ainda não tinha sentido o que eu estou sentindo aqui. É Deus puro aqui. E eu falei assim, mas será que Deus tem um projeto com a vida de uma pessoa tão errada, que fez tanto mal, por que não tem projeto na vida de outras pessoas que têm uma vida melhor? Eu não, eu acho que eu mereço o pior dessa vida. Ele, Gilberto, não é assim não. Ele quer transformar a sua vida, ele quer fazer da sua vida uma grande história. E aí eu me ajoelhei e repeti uma oração que ele pediu para mim repetir, né? Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Toma conta da minha vida a partir de agora, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor em cada passo da minha vida. E aí, ficamos ali mais ou menos até umas 3h30, 4 horas da manhã, aí ele, vamos para o quarto? Bora. Quando foi 6 horas, que era o horário de todo mundo acordar, o pastor foi lá tocar o sino e sair em cada quarto chamando. E chegou para mim e disse, Gilberto, já está com as coisas prontas, porque eu vou deixar o menino na escola, os filhos dele, e de lá eu vou te deixar. Aí eu falei para ele, disse assim, eu não vou mais não, pai. Eu não vou mais não. Aí ele, por quê? Ele, porque você pediu para me fazer aquela oração, e eu fiz, e algo tremendo aconteceu nessa madrugada. Deus se revelou verdadeiramente para mim, e eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu senti um prazer, uma sensação que droga nenhuma, em todos esses meus anos de uso de droga, não me fez sentir. Nada do que eu já vivi até hoje não se compara à sensação que eu senti. Graças ao irmão Clécio aqui, ele me fez entender que era o Espírito Santo de Deus se revelando para mim, querendo me encher para transformar a minha vida. Eu não vou mais embora. Eu vou ficar aqui e seja o que Deus quiser. Foi isso que eu falei. Então, essa foi a minha primeira experiência com Deus de verdade e a minha conversão, né? E aí ele aproveitou e disse, pois eu quero lhe acompanhar mais de perto. Aí ele ficou cuidando de mim assim de uma forma muito preciosa. Que incrível. Nessa época você não era casado? Não era casado. Não era casado, não? Não era casado, não. Isso vai fazer 22 anos, uns 22 anos atrás. 22 anos? Essa foi o primeiro... Você teve um encontro com droga, tipo, com quantos anos de idade? Vício? 13 anos. 13 anos de idade? 13 anos de idade. Minha irmã, ela era dançarina de banda de forró. E em algumas dessas viagens que ela fazia com a banda e os dançarinos, ela me levava. E aí a maioria dos músicos da banda eram usuários de maconha, né? E aí eu mesmo pequeno, com 13 anos, ficava vendo eles, né, indo para o ônibus usar ou indo para o cantinho usar, né? Aí teve uma vez que um dos músicos lá, o baterista, foi usar no ônibus, não usou todo, deixou lá só um pedaço, e eu vi ele guardando, eu desci para o palco com eles, para trás do palco, para a festa. Quando minha irmã subiu para dançar, eu corri para o ônibus. Eu fui lá e peguei o negócio com curiosidade, acendi e usei. Depois eu voltei para o palco e comecei a vomitar, a passar mal, porque eu não sabia daquela sensação, né? E aí o baterista no final foi lá, que ele foi atrás, viu que não tinha mais o negócio, ele disse, vixe, o Gilberto, o irmão da Gardênia, pegou meu negócio, ele está passando por isso por causa disso aí. Então foi a minha primeira experiência, com 13 anos. Foi mesmo? Aí a partir dali não teve mais como segurar, porque por mais que eu tenha passado mal,
a rotina da minha irmã de estar me levando e viajando com esse pessoal. O ambiente, né? O ambiente me influenciou e acabou que eu me envolvendo com isso. Aí, desse momento que você usou a primeira vez, aí depois foi só indo a pior, tipo, piorando a situação, aí entrou... Você falou que usou crack também e tal. Isso. É assim, a drogadição, né, o vício, a pessoa que começa a usar droga, no início é uma maravilha, né? Quem toma só um negocinho ou quem fuma só um cigarrinho de maconha, não tem muito problema não. Então, assim, eu passei dos meus 13 anos aos 17, era tudo normal, era maravilha, era uma coisa da moda, era do momento. Uhum. Não atrapalhava os meus estudos, não atrapalhou nada, não atrapalhou. Só que eu não sabia que a maconha era a porta para as outras, que a bebida era a porta para as outras. E também eu estava vivendo uma fase ali de ilusão, entendeu? Eu não sabia que aquilo ali ia me trazer consequências ruins depois, principalmente porque eu ia passar de uma droga para outra, porque um pequeno cigarro já não fazia mais efeito, tinha que ser um grandão, o grandão já não fazia mais efeito, tinha que ser 2 ou 3 por dia, eu chegava a fumar de 7 a 10 cigarros de maconha, entendeu? E isso foi aumentando, porque o seu corpo ele vai se acostumando com aquele teor e vai querendo mais, vai querendo mais. Eu não sabia onde é que isso ia chegar. Então, até os meus 17 anos, era só maconha e uma bebidazinha, tentando de uma forma social ainda manter minha vida, né? Uhum. Eu concluí meus estudos bem direitinho, mesmo usando droga. Só que o meu corpo ficou pedindo uma outra sensação, uma sensação maior do que a da maconha. Aí foi quando eu fui para cocaína primeiro, né? Eu conheci uma pessoa, nós estávamos em uma festa, e essa pessoa estava lá usando, e eu olhei, perguntei o que era, que sensação que dava. Eu fiquei olhando para ele, como é que ele se comportava, aquele negócio todo. Ele eufórico, né? Isso, cheio de ele euforia. eufórico, aquele negócio, se bebendo e algumas coisas. Aí eu fiquei, já era curioso, já eu pedi para ele me arranjar um pouquinho, usei. Quando usei a primeira vez, pronto, aí foi... Porque eu não tinha dinheiro. Minha família não tinha condições. Naquela época, usar cocaína era para quem tinha condições. Custava mais caro do que um cigarro de maconha. Então, foi aí que eu comecei a fazer pequenos furtos, né? Primeiro, logo dentro da minha casa, minhas coisas que eu tinha, videogame, né? Comecei a trocar, dizer que tinha quebrado, e comecei a trocar, entendeu? Sumi com algumas coisas da minha irmã, relógios, pulseira, coisas de dentro de casa, né? E aí foi isso você tem seus 17, 18 anos? 17, 18 anos eu comecei a fazer isso. E aí, eu acho que não durou uns 8 meses. Minha mãe e minha irmã me imprensou, porque percebeu que eu estava sumindo as coisas de dentro de casa e achou que eu estava usando outros tipos de droga, porque enquanto eu usava maconha, não fazia tanto mal, né? E um dos erros que eu preciso contar aqui para poder ficar como um registro para familiares que estão nos assistindo, né? Uhum. É que minha irmã, ela me dava o dinheiro para meu cigarro de maconha de manhã, de tarde e à noite. Ela me dava, né? E um outro erro muito que aconteceu foi, a gente foi abordado, né, fumando nessa mesma esquina, era um local onde ficavam alguns amigos, uns bebendo e outros fumando. A viatura, a polícia chegou de moto, 2 policiais chegou de moto e nos abordou. E aí eu estava com o cigarro na mão, né? Era a minha vez, aquele negócio de vai, tu, vai, cada um dá um trago. Quando chegou na minha vez, o policial apontou a pistola pra gente e disse assim, não engula não. Quando ele falou isso, eu já estava engolindo. Aí ele nos abordou e com um amigo nosso ele encontrou um pouquinho ainda que sobrava. Como ele não tinha como nos levar para a delegacia, ele amarrou, mandou nós tirar nossas camisas, amarrou nos braços um do outro, 5. E nós fomos a pé para a delegacia. Era coisa de mais ou menos uns 400 a 500 metros da casa da minha mãe para a delegacia, na esquina. Para a delegacia, uns 500 metros. Ele ia na moto, encostando a moto na nossa panturrilha, nos empurrando até ir para a delegacia. Foi a maior vergonha para minha mãe. Poxa, que humilhação. Foi a maior vergonha para minha mãe. Para nós, não, o pessoal já era acostumado a ver nós usando ali na esquina, bebendo, mas para minha mãe, para minha família,
Foi um negócio assim horrível. E minha mãe já sabia que eu já tinha perdido o controle. Ela sabia que eu era o único de menor, foi lá me buscar. O delegado chamou ela e disse assim, ó, não leve ele não. Deixa ele passar uma noite aqui para ele aprender, para ele sentir a dor no negócio. Amanhã de manhã você vem, aí leva ele. Porque eu não podia ficar na delegacia, eu era o único de menor. Os outros iam ficar lá e eles iam ver o lugar de quem era o negócio e tal. E aí foi uma vergonha muito grande. Só que no outro dia que minha mãe foi me buscar, no caminho de casa, ela falou muita coisa. Que estava decepcionada, brigou comigo, que eu ia ficar de castigo, várias coisas, que não ia me dar mais as outras coisas que eu já tinha tirado. Mas uma coisa ela falou, que assim eu falo hoje para os familiares, que foi o maior erro que ela cometeu na vida dela. Foi mesmo? Foi. O maior erro que ela cometeu na vida dela foi ter dito para mim que eu nunca mais fizesse ela passar por esse tipo de vergonha. Se eu tivesse que usar, use dentro do seu quarto. Mas não use mais no meio da rua, não, para você não passar, para você não fazer eu passar por isso. Entendi. Minha mãe liberar eu usar dentro de casa, coisa que eu nunca tinha acontecido. Uhum. E aí foi o pior erro que minha mãe cometeu na vida dela. Ela disse que até hoje se arrepende disso. Porque quando eu não tinha droga para usar, como eu já estava imigrando para cocaína e eu não tinha condição, o que é que eu fazia? Quem tinha condição, eu chamava e convidava para usar comigo lá dentro do meu quarto, lá em casa. E tinha um cidadão que tinha condição e a mulher dele e a família dele tinha raiva e não podia saber que ele usava. Uhum. Então ele chegava do trabalho, comprava e ia lá para casa usar comigo. E como ele tinha, ele fazia isso rotineiramente. Então assim, eu me viciei mais por causa disso. Ele ia lá para casa para usar comigo e eu usava com ele. Então a abertura da minha mãe de usar em casa, com a facilidade desse cidadão, né, que era um pouco mais velho do que eu, que já trabalhava e tinha o seu dinheiro, mas gostava disso, facilitou eu migrar para a cocaína. E aí aconteceu que a família desse rapaz descobriu, né, e se mudou para um outro estado para ver se ele mudava. Afastou ele, né? Afastou ele. Aí eu fiquei como? Não tinha mais como. Aí abstinência. Aí eu doido para usar agora cocaína e outras coisas, aí comecei a roubar fora. Aí foi quando começou a minha vida na criminalidade, com 19, 20 anos. Eu comecei a me envolver com um grupo de pessoas que fazia pequenos roubos, fazia assalto. Na época era assalto, né? E desde novinho eu sempre gostei de carro e pilotar carro. E eles me chamaram para dirigir uma vez. E aconteceu, foi bom, deu certo, dividi o dinheiro, cada um para o seu lado. E aí eu acabei que me envolvendo muito com eles. Então eu era o piloto de fuga deles, né? E aí eu comecei a me enveredar no mundo do crime com isso aí. E aí depois foi essa questão do tráfico, né? Do crime, as coisas começando a acontecer, um ia preso, o outro levava uns tiros. Teve uma situação que a polícia, numa perseguição, um levou um tiro, o outro foi preso e eu fui o único que Deus me livrou. Eu fui o único que Deus me livrou. Aconteceu nada comigo. Eu consegui sair do carro, pulei o quintal de uma casa, saí pulando os quintais e saí na outra rua. Aí um foi preso e o outro, quando foi correr, levou um tiro. Então, os dois foram para o presídio e só eu fiquei. Uhum. E aí eu já sabia que Deus tinha alguma coisa comigo, porque vários livramentos, muita coisa, livramento de morte, livramento de polícia, de ser preso, e várias outras coisas, né? Hoje você não tem nenhuma ficha criminal. Não. É mesmo? Nada. É Deus purinho, né, meu irmão? Nada, meu irmão. É Jesus purinho. Nada, não tenho nada. Graças a Deus, não devo a justiça, nada. Tem uma coisa muito interessante. Quando eu estava envolvido com isso, tinha um delegado e um policial do bairro que sabia quem era a gangue todinha que fazia o negócio. E sabia sobre mim. Só que tanto o delegado como o policial, ele sabia que eu estava envolvido para sustentar o meu vício. É tanto que um dia eles me pegaram e não fizeram nada comigo, não me levaram, não fizeram nada, porque assim, pegou todo mundo dentro do carro, com arma, com o dinheiro e com fruto de um bocado de roubo.
Mas comigo eles mandaram eu ir embora. Porque disse que eu estava ali só para me sustentar o meu vício. Os outros não. Os outros era porque queriam mesmo fazer as coisas erradas. Mas eu estava ali só para sustentar o vício. O delegado dizia, eles estavam me usando para dirigir o carro. Porque eu tinha uma habilidade de dirigir bem e tal, aquela coisa toda. Então, assim, até nisso eu não consigo entender por que o delegado também não me prendeu, por que não mandou para presídio, por que ele me livrava, entendeu? Uma vez eles entraram na casa da minha mãe para procurar as armas, procurar coisas que os meninos escondiam, né? Não encontraram, estava muito bem escondida, mas o delegado falou, ó, nós estamos aqui, mas a gente sabe que o Gilberto é só viciado. Eles entraram no meu quarto e viram o quarto cheio de... porque para cheirar cocaína, antigamente cheirava num prato. Né? Para fumar crack tinha que ter um cachimbo, alguma coisa. Todo o material assim em cima da estante do meu quarto, eles viram, ó, tá aí, ó, a vida de Gilberto é isso aqui, ó. Então, não tem nada contra ele. Um viciado a gente não pode fazer. Então, até nisso Deus cuidava de mim. Eu não sabia, né? Eu não sabia que era Deus nesse processo todinho. Até eu me migrar por tráfico e para outras coisas e acontecer. Mas você chegou a depender do crack ou não? A usar? Eu passei 14 anos, pastor Gabriel, usando crack. No crack, depois da cocaína. A cocaína foi um intervalo muito curto, entendeu? Por causa do dinheiro. Foi muito curto. E assim, não foi nem por causa do dinheiro, né? E também aconteceu uma situação, chegou um primo meu de São Paulo, e ele disse que estava chegando uma droga nova no Ceará. Ainda não tinha chegado o crack no Ceará. Isso você lembra mais ou menos? Nessa época. Ano 1900. Eu vou colocar mais ou menos hoje. Se eu não me engano, era 2005 para 2006 isso. Não tinha o crack no Ceará, não. Entendeu? Ele chegou do Rio de Janeiro. Ele não podia voltar para o bairro que ele morava, que era no bairro João 23, um bairro lá de Fortaleza, porque ele tinha tentado matar uma pessoa lá. E a família estava atrás dele. Quando ele voltou para fugir do flagrante, do Rio, a polícia estava atrás dele, foi para o Rio, se escondeu na casa de uma tia nossa lá, tia Deusa, afinada ela, que Deus o tenha. Quando ele voltou, a mãe dele disse que ele não podia ficar lá porque os familiares do pessoal de vez em quando passavam em frente à casa dele lá, para saber se ele estava lá. Aí cogitaram a hipótese dele passar um tempo lá na minha casa. Aí quando ele voltou, ele disse que no Rio de Janeiro isso já tinha, em São Paulo já tinha, que a onda não era mais cocaína, era um outro negócio aí, que era fumado, nenhum cachimbo, esse negócio todo. Em São Paulo já estava, a Cracolândia já estava aquele negócio todo. E ele sabia como fazer, que era transformar a cocaína em crack. Uau, velho. Era um processo que misturava a cocaína com bicarbonato de sódio, né, e soro, esquentava e se transformava numa pedra de crack. Endurecia, se tornava uma pedra de crack. E ele foi inventar de fazer isso. Eu experimentei pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, não gostei. Mas depois o fluxo começou a acontecer dentro de Fortaleza, e começou a ser barateado, né? Quando começou, se tornou uma droga barata, na época, R$2, R$3 era o valor da maconha, você conseguia comprar uma pedra de crack na época, e a sensação era de maior do que a da cocaína, né? Mesmo impacto, mesma sensação. Aí foi quando eu migrei pro crack. E aí, assim, o crack é devastador. Isso foi antes dessa casa de recuperação? Isso, tudo isso antes da casa de recuperação. Foi antes da casa de recuperação. Tudo isso antes da casa de recuperação. Antes de você passar pelo lado da paz. Isso. Tudo Entendi. isso antes de entrar na casa de recuperação, né? E o crack, ele é muito devastador, ele é muito viciante, ele é muito alucinante e viciante. É por isso que as pessoas, elas se degradam e elas se destroem bem mais rápido. É uma das drogas hoje mais perigosas no Brasil, né? Fora do Brasil é a anfetamina, né? Mas no Brasil o crack é uma das drogas mais destruidoras, assim. Você passou 14 anos no crack, aí entrou no lado da paz, na casa. Quando você entrou na casa, você falou que passou uns 15 dias, teve um encontro com Jesus,
Depois disso, ainda saiu da casa, teve recaída, alguma coisa? Tive, pronto. Aconteceu o seguinte, pronto. Aconteceu essa situação todinha. Eu era o único viciado que os pessoal confiava em mim vender. Da casa? Não, Como assim? não, antes de ir para casa de recuperação, deixa eu voltar à questão do antes do atentado, né? Dentre os viciados, não poderia ninguém ter acesso a vender droga, se tornar um traficante. Mas como eu conheço... Justamente por causa da dependência, né? Por causa da dependência, porque quem usa acaba dando prejuízo, né? Uhum. Só que eu tinha muitos conhecidos de várias favelas próximas e fora do bairro onde eu morava. Porque quando não tinha droga no bairro onde eu morava, eu ia buscar em outros lugares. Entendi. Então eu tinha muito conhecido. E essa pessoa, ela fitou os olhos em mim e estrategicamente ela falou assim, não, o Gilberto, eu posso dar o que ele consome e ao mesmo tempo ele pode me ajudar a distribuir. Entendeu? Então eu fui o único que consegui se tornar um traficante e distribuir, porque eu só distribuía nos lugares e depois eu passava cobrando, né? E o dinheiro ia todo para a mão dele, né? Quando aconteceu esse atentado, que eu cheguei na casa de recuperação, passei 9 meses lá, nessa Você casa. passou 9 meses limpo, Internado. fez o tratamento completo. Eu fiquei 6 meses como interno e 3 meses trabalhando. Eu trabalhava e ia dormir lá dentro da casa de recuperação. Trabalhava. Com 6 meses você foi liberado para ir trabalhar. Aconteceu coisas inusitadas. Aconteceu coisas inusitadas. Nesse gancho aí, deixa eu só fazer uma pergunta. Uma curiosidade até para o pessoal que está assistindo. Qual é a mentalidade? O que é que passa na cabeça de um interno nesses primeiros meses na casa de recuperação? Cara, o que é que você pensa? Porque sua família está lá fora, sua vida ficou todinha lá fora, você está dentro de um convívio com gente que você nunca conheceu. Mesmo que tá passando pela mesma situação que você, o que é que passava na sua cabeça? Vamos lá, eu vou falar de mim na época e depois eu vou falar sobre agora. Certo. Porque nós estamos em épocas diferentes, são situações diferentes. Na época, você sentia o quê, cara? Eu me questionava muito como seria a minha vida sem droga. E tanto acostumado a estar usando droga de manhã, de tarde, de noite. Muitos anos, né? Tipo, muitos de 13 anos até quantos anos? Muitos anos. Não, eu usei droga de 13 até os 25 anos. Até os 25. Preste atenção. Como que eu iria viver sem droga? Como seria a minha vida sem droga? Não tinha experiência de ficar um dia sem usar droga. E aí, um dia ali, dentro daquele lugar, meu primeiro pensamento é como é que eu vou viver sem droga? Né? Meu cérebro, meu corpo, meu biológico acostumado com aquelas sensações. Aí agora me vendo ali né? Uhum. Como se diz na gíria, de cara, sóbrio, como é que eu ia lidar, né? Com aquela vida ali. Mas era algo assim, era algo muito forte. Essa questão de estar internado naquela época. Como é hoje. Porque o que tinha acontecido comigo, se eu saísse da casa de recuperação, o rapaz poderia querer terminar o serviço. Você sabia que sair era pro caixão, né? Exatamente, pronto. Então, o que me segurou tinha aquele mais, receio, o medo, né? Tinha medo de morrer. Quem disser que não tem medo de morrer, né, tá mentindo. Eu acho que os maiores bandidos têm, né? E eu tinha esse medo de morrer. Então, o que me sustentava lá dentro era isso. Só que assim, eu não queria estar lá, mas eu precisava estar. Entendi. Eu não queria, mas eu precisava. Eu não queria estar com aquelas pessoas, mas eu precisava estar lá. Eu não tinha costume de estar com certas pessoas, eu não tinha costume de estar ouvindo oração, de estar ouvindo versículos da Bíblia, de estar cantando alguns louvores. Eu não tinha esse costume. Para mim era algo tudo novo. Eu não queria estar, mas Entendi. eu sabia que eu precisava estar. Entendeu? Uhum. Então, esses eram os primeiros sentimentos. A dificuldade de lidar com um bocado de pessoas de vários tipos, né? De educação, né? De classe social, né? Pessoas que não tinham o mínimo de respeito de um para com o outro, que é a maior dificuldade hoje dentro da comunidade terapêutica. Convívio, né? É o convívio. Uhum. Não é o simples fato de deixar de usar droga. Era o convívio. Entendeu? E na minha época, era um querendo ser melhor do que o outro, era um querendo ser mais bichão do que o outro. E quando se parava para conversar,
era quem usou mais, quem fez mais o errado, quem furou o outro. Quem era mais perigoso. Quem era mais perigoso, quem furou o outro de faca, quem deu tiro, quem fez o assado, quem fez não sei o quê. Então, assim, era uma coisa meio estranha. Hoje não tem mais isso, porque é uma das regras de dentro da comunidade terapêutica, é a proibição de você estar falando de coisas que você fez lá fora. Entendeu? Então, Hoje essa é uma regra, inclusive, da Zion. Tem essa regra lá. tanto lá como em várias outras, né? Que é Que já proibido para estar falando. proteger a mente, né? A proteger a o coração. mente, exatamente. E também porque a intenção de estar lá é para viver uma novidade de vida. Então, o que passou. Passou, É né? claro que não vai sair da mente, não vai sair da Não é do lembrança. dia para noite. Mas eu não preciso estar falando, eu não preciso estar lembrando, né? Porque tem gente que fala. Namorando com o passado, né? Você está me perguntando isso, assim. Meu coração, ele não fala com alegria, não. Dessas coisas, sabe? Quando eu vivi, quando eu usava, não fala com alegria. Hoje não fala com alegria, mas lá na época eu falava com euforia. Soberba, né? Eu falava com euforia. Entendi. Hoje eu não falo com alegria. Hoje eu sei que foi uma etapa triste da minha vida. Que eu precisei passar. Hoje eu entendo que fazia parte de um propósito, de uma história que Deus estava construindo, que ia se tornar um grande testemunho, como está sendo agora. Mas antes eu não sabia. Cara, tem até Entendeu? eu não lembro qual é o nome do escritor. Agora você vai me. Depois eu vou procurar e no próximo podcast eu trago. Mas qual é o tipo de pergunta? O cara, tipo, falando se Deus apoiava ou não o pecado. Dizendo, como é que você diz que Deus escreveu a sua história e colocou você pecando? Aqui você usando droga, você em casa de recuperação. Não é que Deus planejou para você ter esse processo da vida e passar a ser dependente. Mas Deus é tão bom. E pela onisciência dele, que ele sabe de tudo, ele sabia. Gilberto vai passar por isso daqui, mas até isso daqui eu vou usar para minha glória e para cumprir o meu propósito. Pronto. Não é que Deus apoie o pecado, mas ele é tão Sim. bom que ele pode usar até essa fase pecaminosa da sua vida para cooperar, para ser o homem que tu é hoje, né, meu irmão? Exatamente. E essa é a coisa. Eu queria até a sua opinião a respeito disso, porque é uma visão que eu tenho de longe. A casa do Pai está para começar a funcionar. Gilberto está aqui para isso, para a glória de Deus. E uma coisa que eu vejo, Deus tem uma unção e um carinho especial por comunidades terapêuticas. Você já percebeu isso? Pastor É Gabriel, uma graça específica, sabe? Que você não encontra isso. É um tipo de graça, uma manifestação de perdão mesmo, de transformação de vida que você não encontra em nenhum outro lugar. Você não encontra isso em escola, você não encontra isso em faculdade, até mesmo na igreja. Você não vê esse tipo de graça que você encontra dentro da comunidade terapêutica. É um carinho especial de Deus, né? eu costumo dizer assim que Deus ama mais. Deus ama mais, né? Se a gente fosse falar nessa colocação, Deus ama mais, né? Até porque ele veio para salvar e buscar os que se estavam perdidos. Quem muito é perdoado, muito Entendeu? ama, né? Então, se ele ama mais, justamente por causa Uau, meu da irmão. nossa Eu acho isso tremendo. destruição, por causa, né, glória, é por meu isso que irmão. quando o apóstolo Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. É realidade. Isso é uma realidade Meu mesmo. irmão, As eu acho comunidades isso tremendo. terapêuticas Eu tive o privilégio de visitar a Zion e tava bem no horário que eu cheguei lá, foi tipo uns 15 minutos, foi a reunião, que era mais ou menos 3 horas da tarde. Nem sei se ainda tá nesse horário lá, a reunião da tarde, né? 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde chegou lá e ele falando tal. Quem tava lá até o Edgar, Era. seu primo, falando lá e tal, sobre a transformação de mente. Irmão, é um ambiente espiritual. É um negócio tremendo. É um ambiente que quando você entra, você sente a liberdade do Espírito Santo de trabalhar. É tão espiritual a atmosfera, pastor Gabriel, que assim, tem algumas pessoas que são leigas e não conhecem, que aí volta a pergunta, o que você fez, qual é a sensação, quais eram as perguntas, quais eram os questionamentos que você fazia quando a pessoa está dentro de uma casa de recuperação, né? A atmosfera é tão maravilhosa que Deus cria. É o Espírito Que como Santo, é que né, pode? irmão? 40, 30, 50... Não, meu irmão, é só Jesus. Independente de pessoas com Não a tem cabeça como não. totalmente diferente, não ter uma violência de alto grau. Claro, né, eu seria... Tem os estranhamentos Eu seria e hipócrita tal. se eu dissesse que não tem nenhum estresse. Tem um estresse, tem um estranhamento, mas não existe agressão física.
entendeu? Assim, a bomba não explode, entendeu? Tem as advergências, um apelida o outro entra mais forte num futebol, o outro se intromete numa coisa, e outras que são essas picuinhas normais. Eu acho que onde tiver 2 ou 3 pessoas, tem ali uma divergência, né? Tem uma divergência de opinião. Onde tem pessoas, tem problema. Porque tem a divergência de opinião e tem coisas, mas dentro de uma casa de recuperação, só doido. Gente que, só doido. Gente que já teve envolvimento com crime, gente que já tirou vida de pessoas, gente que já vendeu droga, gente que não levava desaforo para casa, gente que desobedeceu mãe, gente que roubou dentro de casa, roubou fora, gente que fez todo tipo de coisa, né? Quando está dentro da casa de recuperação, se recuperando, essas coisas não acontecem. Esse cara violento, esse cara sedentário por sangue, essas coisas não acontecem, porque o ambiente, a atmosfera, o Espírito ela ajuda Santo trabalhando, né, meu irmão? É demais isso. Por isso que uma casa... A maior preocupação de uma família, às vezes, de botar uma pessoa lá, a primeira pergunta que faz é isso. Mas não tem briga aí dentro, não? O que é que vocês fazem quando acontece alguma discussão, alguma coisa? Vocês separam? E a cozinha, a faca tem acesso, e a enxada, e uma pá, que eles vão fazer alguma coisa no jardim, um martelo, alguma coisa, ferramenta. Tem perigo deles usar, não? Meu irmão, tem não, meu irmão. Porque o maior medo é quem pega na faca, quem pega em cozinha, porque eu muito assim, rapaz, se a pessoa quer fazer algo com alguém, não precisa de uma faca não, porque eles têm acesso a um martelo, eles têm acesso a uma pá, têm acesso... Uma cadeira vira uma arma. Qualquer coisa, mas isso não acontece. Isso não acontece, para você ver como é realmente uma atmosfera espiritual muito maravilhosa. Agora sim, a gente precisa dizer algo muito sério. As casas que criam essa atmosfera. Porque as casas que não criam essa atmosfera, né, da presença de Deus, acontece muita coisa ruim, viu, Pastor especialmente Gabriel? Naquelas que são por internação involuntária, né? Exatamente. Especialmente essas. As casas que é de internação compulsória, acontece tanta coisa, acontece fuga, igual o tipo presídio, essas casas. Acontece quase de tudo. E uma notinha para você que está assistindo a gente aqui não sabe, a comunidade terapêutica é diferente de uma clínica. Isso. Uma clínica de internação compulsória involuntária é diferente. É diferente. Na comunidade tem os conselheiros, os monitores, mas a pessoa decidiu, botou na cabeça que quer ir embora, vai, né? Porque a comunidade terapêutica ela é de cunho voluntário. Só pode receber quem realmente quer. Por isso que também facilita o processo lá dentro. Porque só está lá quem realmente quer. Claro que nem todo mundo chega lá cheio de vontade de querer. E tem um negócio da balança, né? Por exemplo, o seu caso. Você estava lá, mas se você saísse, meu irmão, ia morrer. Exatamente. Aí tem muito disso também, né? Hoje tem a família, né? A esposa. Se você sair, a gente termina. A mãe, se você sair daí, aqui em casa você não tem mais canto. Você vai para a rua. Então tem essas contrabalanças que ajudam a pessoa a se orientar mais. E hoje a gente tem vários mecanismos, hoje a gente tem estudo de inteligência emocional, PNL, hoje a gente tem estudos de motivacional, né, de metas e objetivos, então faz com que a pessoa comece a entender que uma vida passada ele já experimentou e que chegou o momento de experimentar uma vida nova. Vida, né? Mudança de vida chegou mesmo. o momento de experimentar uma vida nova, né? Você falou que passou esses 9 meses lá, concluiu todo o seu tratamento. E depois, como foi? Pronto, foi o seguinte, foi essa coisa inusitada. Antes disso, enquanto eu ainda usava maconha, viajava com a minha irmã, eu aprendi a profissão, que eu era mecânico. Do outro lado da rua da minha casa, um lado, era o pessoal ficava bebendo e usando droga, na outra esquina era um mecânico. E aí eu... De vez em quando ia para lá, ficava para ele, ajudava ele a limpar as ferramentas, ajudava ele a guardar as ferramentas, ajudava ele a segurar uma coisa para ele tacar a marreta para tirar alguma peça de um carro. Então, eu aprendi essa profissão. Então, eu mesmo, ainda fumando maconha, eu trabalhava com ele, eu ajudava ele lá. Ele me dava R$1 por dia, que era o valor de um cigarro de maconha para fumar no final do dia, à noite. E aconteceu que, quando eu estava internado, antes de terminar os 6 meses, tinha um pastor, o pastor Armando Bispo, da Igreja Batista Central. Conheço, pastor da IBC, né? Isso, da IBC.
E ele é piloto de rally. Ele gosta bug, muito né? disso. Agora ele está com os UTV, que parece uns bug, mas antes eram as L200. Antes, primeiro ele começou com o L200 quadrada, na época assim saiu a L200 quadrada, toda preparada, e depois passou para a L200 da cara redonda, né? A L200 que é esporte, né? Que ele conhece. Mas era toda preparada. E aí, em um desses passeios dele, ele treinava antes de ir para os rally mais fortes, ele treinava em alguns lugares ermos, né? Que tinha só matagal e trilhas, né? E essa casa de recuperação era no meio de um grande matagal, uns espinhal, só era sabiazal. E umas trilhazona, né? Ele encontrou essa trilha e nesse dia ele foi fazer um treinamento lá. E passou por frente dessa casa de recuperação. Quando ele viu o nome, depois ele foi lá e voltou e quis conhecer. Como ele era pastor, a igreja, tinha um trabalho social já muito grande, e ele não sabia. E foi lá conhecer. No dia que ele foi conhecer o carro do pastor, que era um Escort europeu, antigo, azul, do dono da casa de recuperação, tinha dado um problema. E eu estava ajeitando. Eu estava ajeitando esse carro do pastor. E aí ele foi lá conhecer, o pastor levou ele na cozinha, foi lá rodeando ele lá pela lagoa, conhecendo os alojamentos, como é que funcionava, como é que fazia para acolher uma pessoa, para atender um dependente químico, o que é que fazia para entrar, o que é que precisava. E aí de longe ele via eu ajeitando o carro. E aí no final o pastor disse assim, ó, e esse aqui, ó, já terminou o tratamento, vai passar mais um tempinho aqui comigo, tá mecânico, tá ajeitando meu carro aí, e aquele negócio todo, e eu estou tentando arrumar um trabalho para ele, porque eu queria que ele ficasse sem trabalhar, ele estava idealizando um trabalho de reinserção social, que era da pessoa trabalhar e dormir lá, para não se desligar assim de uma vez, porque ele percebeu no primeiro e no segundo ano que ele abriu, que o maior problema era que as pessoas terminavam o tratamento e saíam sem rumo, sem direção. Saía sem nenhuma perspectiva de vida. E o preconceito já é muito grande a respeito disso, para a pessoa arrumar um emprego, né? E aí muitos recaíam, voltavam, e outros recaíam e pioravam mais ainda a situação. E o pastor já estava tentando idealizar, o pastor Tito, ele estava idealizando um programa de reinserção, onde ele pudesse encontrar alguns lugares que desse a primeira oportunidade para quem terminasse o tratamento, pudesse ir trabalhar e voltar para dormir. Aí o pastor Armando, ele era apoiado por uma oficina que preparava o carro dele. Tinha 2 mecânicos e um auxiliar. Quando ele ia viajar, viajava junto com ele nos carros de apoio. Aí ele falou, eu tenho um emprego para esse menino. Lá na oficina que prepara o meu carro. Assim, assim, assim. Manda ele, leve ele lá tal dia e tal hora. Aí eu fui lá. E aí eu comecei lá, fiz um teste lá com os meninos gostaram muito de mim, eu era muito esforçado e estava ali trabalhando junto com eles e pronto. Então fiquei ali por mais 3 meses ajudando eles lá nessa oficina, eu ia trabalhar e dormia na casa de recuperação, trabalhar e voltava para dormir na casa de recuperação. Quando completou os 9 meses, aí o pastor disse, e aí, o que é que você vai querer agora? Você vai querer ir trabalhar, ir para casa ou ir trabalhar e continuar vindo para cá? Eu acho que já está na hora de você começar a ir para casa, se engajar numa igreja, aquele negócio todo, né? E aí eu decidi ir para casa, ficar indo para casa e aí ir para a igreja, né? Eu ia para a igreja e ia para casa. E aí eu consegui ficar ainda, fora os 9 meses lá dentro, eu fiquei 1 ano e 8 meses lá fora limpo. E aí foi quando, no momento de tentação, de fragilidade, de fraqueza minha, eu tive a minha primeira recaída. Aí passei 1 ano recaído, afastado. 1 ano. 1 ano afastado, recaído. E aí as coisas piorou. Quando foi que você conheceu sua esposa? Pronto. A minha esposa, ela... Foi nesse período ou não? Já foi mais um pouquinho na frente? Foi um pouquinho na frente. Pronto. Foi um pouquinho na frente, né? Eu até tenho uma pergunta aqui, eu coloquei mais na frente, mas você falou agora dessa recaída. Qual é a mentalidade que a pessoa tem para lidar com a recaída de independente químico? Que você sabe que não é fácil.
a mentalidade que você tem para lidar com a recaída hoje e tipo, como é que eu lido com uma pessoa dessa? Porque às vezes você pensa, tô limpo agora, fiz os meus 9 meses de tratamento na casa do pai, saí 6, 7 meses bem, 1 ano e pouco bem, tal, caí. Aí a maioria das pessoas, até mesmo o próprio ex-dependente pensa, já era, não tenho mais jeito. O tratamento que eu fiz, eu já fiz, mas aqui não deu certo. Sim. Ou se não é cair, levanta de novo. Qual é a mentalidade? Tem duas mentalidades, né? Existe a questão do motivo, o que lhe motivou a recair. Tem que saber. Aconteceu alguma coisa? O gatilho, né? O gatilho, você se frustrou, ou aconteceu alguma situação, perdeu um ente querido, porque normalmente não tem justificativa para recaída. Eu recaí porque isso. Eu recaí porque isso. Não. Recaiu porque queria usar. Aí só foi a desculpa, né? Isso, é mais ou menos isso. Uhum. Mas é claro que tem um gatilho, como você falou aí, entendeu? É muito fácil hoje lidar tentando entender qual foi o processo do que levou ele a uma recaída. No seu caso, foi o quê? No seu caso? 1 ano e 8 meses, mais 9, né? Isso. Então foi 2 anos e meio, mais ou menos? No meu caso foi falta de vigilância, né? A gente falando hoje na visão cristã, foi falta de vigilância e perca do medo do risco. Porque... eu tô entendendo o que você tá falando. O que eu aprendi que eu não podia mais fazer, com esse 1 ano e pouco limpo, fora os 9 meses que eu já tinha passado, eu achava que não precisava ser mais tão radical. Então, eu aprendi que eu não podia mais estar perto dos meus amigos que usavam. Eu aprendi que eu não podia ir mais para perto dos lugares onde as pessoas usavam. Entendeu? Eu aprendi que o dependente químico não pode ter mais amizade com as pessoas que tinha antigamente. Meu irmão, isso é importante então, demais. foi que aconteceu. Quando aconteceu a minha recaída, foi um vacilo meu. Eu queria mostrar para os meus antigos amigos que tinham sobrado, porque alguns tinham morrido. Eu queria mostrar para os meus antigos amigos que eu estava bem. Não sou viciado mais não. Eu não sou mais viciado nisso não. Eu uso aqui para a hora que eu quero. Não era nem isso. Era que assim, eu ia lá para uma quadra que uma parte os meninos andavam de skate, a outra parte os meninos jogavam futebol. E nesse meio termo aqui do futebol e do meninos de skate, eu fazia tanto os dois. Tanto eu andava de skate na época, como gostava de jogar um futebolzinho de salão. E aí, tanto no futebol de salão como na quadra de skate, era direto rolando tanto maconha como bebida e várias outras coisas. E por lá eu não andava mais. Esse 1 ano e 8 meses que eu fiquei bem, eu não andava mais nesses lugares. Você aprendeu que era um ambiente que era perigoso para você. Na realidade, era perigoso, eu não podia mais voltar. Eu tinha aprendido isso. Eu tinha que me afastar das amizades, tinha que me afastar dos lugares para não cair na tentação. Eu fazia um balão bem grande, pastor Gabriel, para ir para a igreja. Para não passar de frente. Para não passar por esse lugar. Aí depois, na minha cabeça, veio assim alguns lapsos, né? Veio alguns lapsos na minha cabeça de que o que custava eu passar lá? Saudade de ver fulano, saudade de ver ciclano, entendeu? Eu era bem magrinho, chupado, velho feio. Agora estava com 1 ano e 8 meses, estava bem, um pouquinho gordinho, corpo legal, bonitinho. Né? Aquela necessidade de mostrar para os outros que você está bem, sabe? Aquelas meninas que você não tinha sucesso porque era feio, era um drogado e agora estava sem, né? De poder tentar conseguir um relacionamento, alguma coisa, né? Porque a igreja que eu comecei a frequentar era a Assembleia de Deus, era muito rígida. Então, assim, já chegaram conhecendo a minha história, e aí nenhuma menina queria olhar para mim. E aí um homem tem a necessidade de ter uma namorada, alguma coisa assim, anos. Entendeu? Isso. Eu senti essa necessidade, né? Aí eu comecei a passar por esses lugares. E aí, a princípio, eles me respeitavam. Quando eu chegava, ei, Gilberto, chegou, apaga, para. Eles respeitavam. Aí eu, para dar uma de bichão, disse assim, não, meu irmão, pode continuar. Quem não pode sou eu. Não tem dificuldade com isso aí, não. Pode fazer isso aí. Pode fazer isso aqui. Porque não se incomode comigo, não se incomode comigo, não. Isso aí não serve mais para mim, não. Isso 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6. Eu acho que no 10º dia, Gabriel, o menino estava lá.
Aí eu, mas deixa eu experimentar aqui, ver o gosto. Eu acho que não tem mais nem gosto, nem serve mais pra mim. Foi mesmo? Foi, ó. Uau. Aí E era foi o que? A quando eu maconha? Era. Aí eu provei, dei um trago no cigarro de maconha de novo, senti aquele negócio. Aí fui pra casa e fiquei pensando no que eu poderia fazer, né? A primeira coisa foi ligar para o pastor e pedir perdão, ir para a igreja e pedir perdão. Mas o segundo pensamento, que foi o que me dominou, foi de provar de novo, de continuar. Veio um sentimento de vergonha, um sentimento de culpa, aí o medo de chegar para o pastor e dizer o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, ele ia brigar comigo, ia me disciplinar, aquele negócio todo. Ia me excluir da igreja. Medo de falar para minha mãe, medo de falar para minha irmã, a vergonha, aquele negócio. Aí eu comecei a sair, em vez de ir para o trabalho e ir direto para a igreja ou para casa, eu já passava no lugar e comprava, usava escondido. Aí quis tentar manter o controle, para ninguém saber. Mas eu não consegui ficar só na maconha. Aí eu fui logo direto para o crack de novo, né? Sensação muito ruim, viu, de recaída. Então, hoje eu entendo quando uma pessoa recai. E a pessoa recai porque ela deixa de praticar o que praticava no começo. Ela só volta a usar se ela deixar de praticar no começo. A gente usa eu isso acho pra que isso tudo. é com a gente. Pra tudo. Pronto. Pra fé, tipo, é você abrir janela, meu irmão, que você sabe que o vento é ruim. Não abra janela, não. Pronto. A Não dê brecha, radicalidade que a não. gente usava no início da nossa fé. Tem que usar do mesmo jeito, né? Exatamente. Senão a gente vai ser setado, a gente Vou vai falar dar uma brecha. coisa que eu aconselho homens e jovens. Você tem problema com pornografia? Não leva seu celular pro banheiro. Seja radical. Exatamente. O cara via, consumia aquilo no banheiro, que era o lugar que ele se sentia seguro e escondido para fazer. Tá arrependido, quer mudar? Não leva o celular pro banheiro, meu irmão. Eu conheço um cara que a gente... Sabe o que a gente fez para ele vencer? Isso aqui, o aconselhamento pastoral. Ele tinha um problema do computador dele, só usava para consumir isso. Sim. A princípio era um computador de estudo e trabalho e tal. Pai de família, casado, filhinha de uns 5, 6, 7 anos por aí. Era nessa idade. Tem alguns anos que aconteceu isso na Pão da Vida. O cara procurou a gente chorando para se acabar. A esposa tinha descoberto, tinha achado um histórico que ele esqueceu de apagar. Falou que ia separar e tal. Ela foi bem radical. E vejo que essa radicalidade dela contribuiu para a cura dele. Sim. Ela foi bem... Ela disse, eu não quero um homem desse jeito, não. Vou separar. Aí ele procurou a gente para... Sabe o que a gente disse? Pega o seu computador, tire de dentro do seu quarto, coloque na sala. Você só usa no computador? Ele disse, só no computador, no celular não. Não, celular eu não uso não. Então você vai fazer o seguinte, a partir de hoje você deixa seu celular na sala e deixa seu computador na sala. Pronto. No outro dia ele pegou o computador e botou na sala. O lugar que a filhinha dele brincava, que assistia desenho, o lugar que era tipo, era a mesa de jantar, a cozinha e uma mesinha que tinha aqui. Ele pegou e botou. A esposa dele tava lá, e os familiares entravam, amigo, tal. Ele nunca mais consumiu. Nunca mais. Porque tratou, foi radical. Pronto, ele criaram um mecanismo de defesa. De defesa para ele. Que automaticamente a mente dele bloqueou com vergonha. Entendeu? Então ele não acessava por causa da vergonha. É mais ou menos isso aí. É igual, né? Igualzinho. A gente chama dos evite. Evite as áreas de risco. Isso aí. Evite os lugares de risco. Evite os lugares facilitadores. Entendeu? Porque por mais que você não use, tem um ambiente que é mais promíscuo para isso, né? Isso. Um ambiente que é favorável para isso. Pronto, onde eu errei foi isso aí. Eu deixei de evitar ambientes desfavoráveis para o meu processo. Entendeu? Foi isso que aconteceu. A minha recaída foi exatamente por esse motivo aí. E pronto, um conselho que você dá para o pessoal que está enfrentando esse tipo de vício. Eu tava brincando com o Gilberto e dizendo que ele tá quantos anos sem tomar refrigerante? Uma arruma de ano, né? Tem um bocado de ano. Um bocado de ano sem tomar refrigerante. Eu peguei para ele e disse, rapaz, um cara para você que viveu um processo de restauração de droga, livrar de Coca-Cola é muito fácil. Então você que tem esse processo de vitória, que viveu esse milagre de Deus na sua vida, qual o conselho que você dá para esse pessoal que não somente de vício, mas questão de pecados difíceis de vencer? Qual o conselho que você dá? Rapaz, o maior conselho é o que eu dou para mim mesmo, entendeu?
Por que que é mais fácil Por que que a gente é incumbido a errar? E mesmo sabendo que o errado não é certo, a gente erra. Porque a gente não mede as consequências dele. Então, assim, um dos maiores conselhos que eu posso dar para quem tem problema com vício, seja lá qual for, né? Porque hoje tem vários tipos de vício, né? Cara, pastor Gabriel, é assim, é saber a consequência daquilo, do que pode levar. Pese a consequência. Eu costumo falar para os meninos e para algumas pessoas, assista o filme, assista a cena até o final e veja a última cena do filme. Baita de um conselho, viu? Assista a última cena do filme para uma pessoa que tem problema com vício, com pornografia, com traição, com mulheres, isso, essas coisas todas. É só assim, é bom o momento da sensação, eu vou usar, eu vou trair, eu vou olhar aquela pornografia. O que é que isso resulta? Eu vou pro banheiro e eu vou matar. Tudo bem, aquele momento, essa cena, esse sentimento, é claro que não é ruim, é bom. Quer fazer, tá ali, quero fazer. A fumaça. Mas o que fazer para que isso não se torne uma ação? É você lembrar onde é que isso vai lhe levar. É você olhar para a cena do filme. Eu falo para os meninos que têm problema com drogas. Teve vontade de uso, né? Deu vontade de recair, tá ali naquela fissura, aquele negócio. Você já sabe o que é que vai acontecer no final. Você tá aqui porque você já viveu o final, né? Exatamente, você já sabe qual é a cena. Você tá aqui porque você já caiu no fundo do poço. Já sabe para onde é que vai voltar. E mais ainda, o quanto é difícil você conseguir se reerguer. A vergonha, a humilhação, a falta de confiança, as pessoas não dão mais crédito, deposito, então é toda uma reconstrução. Entendeu? Então, você vai jogar isso tudo fora, eu aconselho assim, tem pessoas que não aguentam mais o recomeço, Gabriel. É por isso que muitos chutam logo o pau da barraca, se afastam da presença de Deus, ou se afastam do programa de recuperação e fica banda voou, como dizem aí. Porque não tem mais a coragem do recomeço. Entendeu? Então, se eu não tenho mais a coragem do recomeço, eu meço a consequência e, em vez de ir, eu não vou. Porque hoje não tem mãos estendidas para lhe ajudar para as coisas erradas, não. Entendeu? Tem muita gente que está julgando as pessoas que não quer estender a mão para ajudar. Tem gente que tem que se levantar sozinho. Eu louvo a Deus por essa igreja e vocês tiveram uma sacada muito legal de botar a igreja, uma igreja do amor, uma família para pertencer, porque vocês estão de braço aberto para acolher, independente da situação que a pessoa está. Mas tem igreja por aí, tem casas de recuperação por aí que o cara recai 1, 2, 3 vezes, se bater no portão, não aceita mais não. Porque deixa de ser um problema e chama de ser vergonhice. E não é, meu irmão. Para mim, a dependência química é uma doença. E é mesmo. Só que é uma doença de deficiência moral. Você faz por querer? Faz. Mas induzido por algumas outras coisas, assim como a pornografia, assim como uma pessoa que tem esse desejo de estar traindo a mulher, de estar fazendo outras coisas erradas, né, que a pessoa se cai no pecado, a mentira, a desonestidade. Eu penso o seguinte, sabe, Gilberto? Como é que eu faço para... Eu nunca, graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei, mas como é que eu faço para entender a luta de um cara que é dependente químico? Se eu, com um pecado que eu tenho dificuldade de vencer esse pecado, que não é um pecado alucinógeno, que não é um pecado estimulante, como é que eu vou julgar um cara que passa por isso? Um cara que não consegue vencer um pecado de uma mentira. É mentiroso compulsivo. O cara que tem dificuldade de vencer um pecado, sei lá, aqueles pecados que a gente diz que é os pecados comuns que a gente encontra, sim. de comprar e não pagar, de mentir, de enganar, de fazer as coisas erradas e tal, de enganar os irmãos, de falar mal. Se você não consegue, meu irmão, controlar um pecado de falar mal, qual é o seu direito de julgar um cara que é dependente químico? Se você tá ali, poxa, pastor, eu tenho essa dificuldade de vencer esse pecado. Imagina para um cara que tá vivendo isso todo dia, que o pecado dele causa
prejuízo biológico, como você falou na reunião. É fisiológico. É um negócio fisiológico, meu irmão. A cabeça ali da pessoa, os hormônios ficam todo bagunçado. Tem um cara aqui na igreja que ele é ex-dependente. E ele disse que a cabeça dele, a história é bem parecida com a sua. Ele usou também quase 30 anos da vida dele. Entrou pelo crack, maconha, cocaína. E ele disse que a memória dele é péssima. A memória é ruim, ele tem dificuldade de montar um raciocínio. Sim. Eu não sei se você já passou por isso. Tipo, Passei, a reconstrução da mente e tal. É uma dificuldade. Construir pensamento lógico. Ele perdia o fio da meada muito fácil. Explodia muito fácil. É como é que eu julgo um cara desse? Não tem como julgar, meu irmão. Se eu recaio em pecado dito simples, imagina um cara desse. A gente vive um dilema muito Aí, mais tu aconselhou complicado. a galera, você aconselhou agora o pessoal que tá no processo de libertação, de restauração. E para quem tá ao redor? Familiares, pastores. Você dá um conselho para pastores, que nosso podcast, graças a Deus, é ouvido por muitos pastores. Para pastores, para membros de igreja que tem aquele irmão que... Qual é o conselho que você dá para essa galera? Pronto, vamos lá. Que vive ao redor dele, Eu vou falar primeiro para a família, né? A família. Assim, hoje como pastor e líder, o primeiro conselho que eu dou para a família é não desistir. Não abandone. Entendeu? Entendi. Mas também não facilite. Não facilite a situação. Tem um espaço que dá para trabalhar aí, né? Exatamente, Não abandone, não despreze, não desista. Entendeu? Mas também não facilite, né? Para o dependente químico ou para qualquer uma outra área, né? A família precisa ser uma coluna dentro do processo. O dependente químico, ele tem uma família codependente dele. Quando ele está bem, está todo mundo bem. Quando ele está mal, está todo mundo mal. Então, quer dizer, se o dependente químico entra num tratamento, a família também precisa entrar em um tratamento também, para poder aprender a lidar com ele. Lá na Zion você faz esse trabalho com as famílias e com os dependentes, né? Trabalho com as famílias, isso. E ainda indica algumas famílias até procurar profissionais da área, como psicólogos, psicanalistas, terapeutas, entendeu? Porque tem famílias com situações de alto grau. Assim como tem um viciado de alto grau, tem a família codependente emocional de alto grau, que acha que o filho é assim porque ela não educou, não amou, não foi presente, se sente culpada, entendeu? E adoece. Então, até trata ele como o bichinho, não é o bichinho, a culpa foi minha, ele é assim porque a culpa foi minha, né? E os pastores, líderes hoje, precisam tratar com bastante empatia, sabe? A palavra é essa, né? Empatia. É empatia. Assim, você não colocar no canto, você não viveu, Gabriel, mas você se coloca no lugar de uma pessoa. Entendeu? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos enche de amor, de graça para isso. Verdade. Entendeu? Jesus se colocou no canto da mulher do fluxo de sangue, Jesus se colocou no canto de Lázaro, Jesus se colocou no canto de todo. Entendeu? Ele não tinha essa necessidade. Você deu o melhor exemplo. Então, os líderes querem rejeitar, porque, assim, a Organização Mundial de Saúde, Gabriel, já reconheceu a dependência química e vários outros vícios compulsórios como uma doença, entendeu? Hoje, uma mulher que é compulsiva por compras, que não pode passar perto de uma loja de sandália, que o cartão falta pouco pular da bolsa, entendeu? É uma compulsiva por compras. Um cidadão que hoje precisa de um tratamento. Precisa de um tratamento. Então, é só conectar que os problemas, eles são de variadas situações. A pessoa tem problema com drogas, mas o outro tem problema com várias outras coisas. E tem que balancear. A liderança espiritual hoje precisa ter empatia, muita sensibilidade. Antes de você concluir, deixa eu fazer uma pergunta que é um gancho para a sua resposta. Você acha que o Brasil ainda não acordou para essa realidade de questão de igreja? Tipo, os pastores do Brasil ainda não acordaram para, apesar desse problema da droga tá aí há 40, 50, 60 anos aí, forte no Brasil. Antes era mais o álcool, aí veio droga natural, droga sintética. A igreja ainda não acordou pela forma de tratar essas pessoas. Tipo,
Muitas igrejas não sabem tratar. Isso, Você isso. acha que existe isso ou não? Existe sim, existe sim. Realmente, assim, é claro que a igreja em si, no seu âmbito geral, trata de várias outras coisas. Eu acho que hoje dentro de um. Você sabe uma coisa que a gente aprendeu aqui na Pão da Vida? A lidar com que tipo de pessoas? Pessoas frustradas com a igreja, Uhum. mulheres divorciadas, Pronto. maridos que sofreram adultério, mas foram escanteados, porque Pronto, sofreram, e na mesma condição, pronto. maridos e mulheres. A igreja está aprendendo a lidar com esse tipo de circunstância, mas não aprendeu a lidar ainda com o pessoal que é dependente químico, meu irmão. Pronto, Que dá esse canto de carroceria neles e. pronto. A igreja está muito no automático, porque há muitos anos os aconselhamentos, os gabinetes pastorais tratam já desse tipo de situação. Separação, traição, entendeu? Há muitos anos. E a igreja precisa evoluir nesse outro sentido, porque o que é que mais destrói hoje uma família? É um filho no meio das drogas, ou um marido no meio da Nossa, eu, bebida. eu tiro por aqui. Você conhece aqui o trabalho da gente da Rádio e TV Pão da Vida. Irmão, sem mentira nenhuma. Você pega 10 conselhos. Cada 10 conselhos, 6 é por causa disso. 6. Pronto. 60% dos problemas que a gente recebe é um marido viciado, é um filho viciado, é um pai é pai, é mãe, é marido, é um filho que é cheio de problema na cabeça porque o pai e a mãe eram usuários. É uma mãe que tá toda perdida, toda sem jeito por causa. Sabe o que é que eu fiz? Há uns anos atrás, não lembro, foi há um ano, 2 anos, eu disse, ia fazer uma campanha aqui no Bom Dia Jesus de oração. Campanha colocando sua família. Não sei se era família no altar, era realizando um sonho. Era mais ou menos nesse sentido. A gente ia orar para que Deus realizasse o sonho dessa pessoa. Lancei uma enquete no Instagram. Qual é o seu maior sonho? De 9 em cada 10. 90%. O maior sonho dessas pessoas é eu queria ver minha família todinha na igreja. Cara, eu fiquei chocado. Porque não era nada profissional, não era nada de emprego, não era casa própria. Era uma ou outra pessoa que queria um diploma, mas muito pouco. 90% é eu preciso de ver minha família na casa do Senhor. Justamente por causa disso que você está falando. Esqueci do nome do escritor agora, mas eu tenho um livro que fala Líderes Emocionalmente Saudáveis. Até a capa é uma árvore assim, é justamente para pastores e líderes que precisam estar habituados a vários tipos de situação. E uma delas é como lidar com pessoas com problema com álcool e drogas dentro da sua família. Porque a gente percebe, pastor Gabriel, que assim, um filho de um obreiro e de uma obreira atrapalha o desenvolvimento e o serviço com excelência desse obreiro e dessa obreira na igreja, Até mesmo julgamento, porque a né? cabeça está no filho. E o Você julgamento? está me entendendo? Pronto. E o julgamento? Entendeu? Quantos líderes, quantos homens e mulheres de Deus, pregadores e pregadoras que têm filhos com problemas ou maridos com problemas, entendeu? E são julgados porque está no púlpito pregando e o marido está no bar bebendo. Você está me entendendo? E a igreja, a liderança não sabe lidar com isso. Infelizmente, nós estamos falando para pastores e líderes aqui. Tem pastores e líderes que não dão oportunidade a irmãs que têm talentos, porque o marido da irmã está na bebedeira, ou tem um filho que está na droga. E já tem outras igrejas, não, que entende que o problema é pessoal, não é da obreira e nem do obreiro que está em uma situação assim. Então, acho que hoje Ela está sofrendo, mas a culpa não é dela. a culpa não é dela, entendeu? E acaba sendo que prejudicada dentro do E ministério fecha as portas até para o tratamento, né? vista de uma outra forma para ela, né? Então a igreja brasileira hoje, tem muita igreja que está voltada para esse trabalho hoje. Graças a Por Deus, quê, né? pastor Gabriel? Porque a drogadicção, ela se tornou um estado de calamidade pública no Brasil. Verdade. Ela se tornou um estado de calamidade pública. Por isso que a Organização Mundial de Saúde reconheceu como uma doença e não mais, desculpe a palavra, gente, ser vergonhice, safadeza, que é o que antes as pessoas taxavam os drogados. Não, isso é um safado, isso é um ser vergonha, isso aí não para porque não quer, isso aí não tem nada de doente, não, isso aí, mas não, a Organização Mundial de Saúde reconheceu por causa do estado de calamidade pública que estava acontecendo no Brasil. Não é só por causa das Cracolândias em São Paulo e em alguns outros lugares, não. É porque
pesou, o fardo pesou para a saúde pública. E eles perceberam que a maioria das doenças que foram sendo agravadas era tudo advindas de pessoas que têm problema com álcool e com drogas. Então a saúde se sobrecarregou. Por isso que inventaram hoje as políticas públicas sobre drogas, as políticas públicas de saúde mental, entendeu? Então hoje tem mais secretaria dentro da própria saúde para lidar com isso do que qualquer outra coisa. Porque realmente se está dando uma atenção, mas ainda não está sendo feito da forma mais correta. Entendi. Né? E aí eu acho assim que a solução não é nenhum governo ou um trabalho seletivo de secretarias. Eu acho que a solução para o mundo, não estou falando só para o Brasil, não, para o mundo inteiro, das questões das drogas, do álcool, da criminalidade, é a igreja. A igreja é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, a maior ferramenta. A maior ferramenta. Pode não ter uma bocada aberta, mas uma igreja precisa estar aberta para acolher uma pessoa que tem problema. Um pastor tem que estar lá para dar um conselho, para ter um momento de oração, porque se essa pessoa se sente acolhida, ela volta. Ela volta. Entendeu? A maioria só você pensar que você se sente muito desprezado, né? A maioria das pessoas que vivem na rua é porque se sentem desprezadas. Não tem um apoio. Não tem um apoio. Hoje já tem vários movimentos aí, né, de acolher pessoas moradores de rua, né? Tem um trabalho muito maravilhoso em São Paulo, muito conhecido, né? O Resgatando Vidas lá de São Paulo, que é um trabalho que eles fazem, que dão almoço, criaram um albergue lá, faz um trabalho maravilhoso com pessoas de vulnerabilidade. O mesmo trabalho que vocês fazem aqui, de entregar as quentinhas, e mais do que entregar a quentinha, mas abraçar, cuidar, né? Como antes, outra vez que eu vim, e ontem, como eu vi, o pastor conhece pessoa por pessoa, nome por nome, sabe quem é, o carinho que eles têm pelo pastor Chico Chagas. Assim. Então, isso é maravilhoso. Quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir a casa do Pai? Quando é que vai abrir a casa do Pai? Porque eles se sentiram acolhidos, se sentiram amados, e não desprezados, e não rejeitados, entendeu? Quantas igrejas tem aqui em Mossoró? Você sabe me dizer, mais ou menos? Cara, eu não faço... Assim, as igrejas... Quantos ministérios, né? Igreja não, ministérios. Ministérios, cara, eu acho que deve ter uns 200. Quantas fazem esse trabalho? São poucas. Você está me entendendo? Você acha que é uma chave que tem que virar, assim, no coração da igreja, no coração da mentalidade dos pastores, de enxergar na pessoa, tipo... Vou usar um versículo como base. Paulo diz: a ninguém julgue segundo a carne. Sim. Eu acho que a mudança de mentalidade vai acontecer quando eu olhar para a pessoa além do vício. Porque eu não vou olhar para ele e ver um drogado, não vou olhar para ele e ver um dependente químico, eu vou olhar para ele e enxergar nele um filho de Deus. Pronto. Um indivíduo, uma pessoa. Que aquilo que ela está passando... Falou tudo agora, você falou tudo. Aquilo que ela está passando é um momento, mas quando passar esse momento, essa pessoa vai ser maravilhosa. Eu costumo dizer assim que o que eles estão vivendo não determina quem eles são. Tremendo, o que eles estão vivendo não determina o que eles são. Tá pegando os cortes aí, Adriano? Porque tá bonito, viu, meu irmão? Entendeu? Não determina o que eles são. Você falou muito bem. É uma fase, é um momento. Entendeu? Assim como todos nós, né, meu irmão? Como todos nós. Todo mundo teve a sua vida no pecado. Exatamente. Todo mundo teve. Então, assim, não tá... uma vez drogado, sempre drogado. Essa é uma frase que eu não acredito. Entendeu? Ele pode estar fazendo o que ele está fazendo, mas isso não define quem ele é. Deus não projetou ele para ser assim. Não. Meu irmão, é só falar com o fabricante. Exatamente. É isso aí, glória a Deus. As pessoas que colocam essas nomenclaturas, mas elas não têm poder para isso. Quem tem poder para dizer quem é que nós vamos ser e o que nós somos de verdade foi aquele que nos criou, meu irmão. Você já viu um vídeo, viralizou ele no Instagram, não sei se era uma Ferrari ou uma Lamborghini. Ela estava completamente abandonada numa garagem, toda cheia de poeira, toda sucateada. Abriram a garagem e dizia: isso não vale nada. Aí o cara tirou, limpou, trocou os pneus, lavou todinha, deixou bem bonitinha, deu um polimento, tá aqui. Esse era o carro que você dizia que não vale nada. Mandaram de volta para a fábrica botou um motor novo. O que é que a gente aprende com essa analogia?
Tu vê lá todo detonado, mas o fabricante não projetou ele para isso. Bora botar ele para casa do pai, bora botar ele para Zion, bora colocar um motor novo, um coração novo na vida dele. Pronto. Jesus dá um coração de carne, não um coração de pedra. Aí devolve para a sociedade isso, mas tava com defeito? Tá aí. Deus não projetou ele para isso. Exatamente. Então, assim, o que eles estão vivendo não os define quem eles são. Porque ainda tem uma trajetória ainda para ser concluída. Você falou da Ferrari, a gente fala muito da questão de qualquer coisa, né? O valor de uma garrafa d'água depende muito do local, né? Se você for comprar uma garrafa d'água ali na rua ali, é R$ 2. R$ 2. Mas vai comprar num aeroporto, quanto é? É. Entendeu? Num hotel chique, quanto é uma garrafa d'água, entendeu? Então, assim, dependendo do local onde você está e como é que você está, é que determina quem realmente Como você você é apresentado. Entendeu? Eles estão na rua hoje, ou estão em pecado, estão numa situação. Meu irmão, eu fico vendo assim, a minha vida, ela já é um exemplo. Mas eu me inspiro em outras pessoas. Eu fico vendo pessoas que não eram nada, que tinham uma vida determinada a ser um fracasso e hoje é um sucesso. Entendeu? No culto de sábado dos jovens, eu fiquei encantado. Porque eu tenho certeza que aqueles jovens ali, alguns dias atrás, estavam perdidos. Mas eles foram achados. Entendeu? Né? O nome do rapazinho que estava dirigindo o culto, né? O Mateus, o nome dele, né? Estava dirigindo um culto de uma forma maravilhosa, dizendo, está um mês aqui na Pão da Vida, estava dirigindo de uma forma maravilhosa. O jovem que veio dar uma oportunidade, veio dar uma palavra, eu tenho certeza que alguns anos atrás ele estava sendo taxado como uma pessoa que não era nada. Mas o ambiente, o que Deus está fazendo, está transformando e está construindo, né, neles uma nova pessoa e uma nova criatura. Né? Isso é maravilhoso. A igreja de Jesus, os líderes que têm um coração voltado para as coisas do Senhor, precisa ter essa sensibilidade. É um ser humano, meu irmão, que está errando agora, mas que com um toque, com uma palavra, com uma situaçãozinha, eles podem mudar a sua vida. Não foi assim com a gente? Verdade. A gente não vai crer neles? Por que uma igreja hoje não crê num trabalho social se eles foram alcançados? Talvez o pastor que está lá foi alcançado por causa de um trabalho social. Entendeu? Então, o que as pessoas estão vivendo hoje não define quem elas serão amanhã, né? Verdade. Essa é a virada de chave que, assim, eu olho para os meninos lá e digo, pastor, você acha que eu tenho um jeito ainda? Depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu fiz, lá na Comunidade Terapêutica, a gente tem uma parceria com a Secretaria da Justiça, a gente recebe alguns dos meninos com tornozeleira eletrônica, né, mandado via judicial, e eles lá, pastor, você acha, depois de tudo que eu fiz com a minha ficha suja e um bocado de coisa errada, você acha que ainda tem um futuro bom para mim? Você acha que eu ainda posso ser uma pessoa que nem você? Você acha que eu ainda posso ser uma pessoa que tem uma família, que eu vou ter uma filha um dia? Eu falei, eu acho sim, meu filho. O que você está vivendo é só uma fase. Se você deixar Jesus, Deus, transformar na sua vida, se você levar a sério esse processo de recuperação, você pode viver muito mais melhor do que qualquer outra pessoa que você se inspira. Sim. Deus pode fazer a mudança no estalar de dedo. Certeza. Né? Eu falo muito isso. Né? E abaixa pessoas acreditarem. Eu falei muito sobre isso, mas tem algo que eu preciso deixar aqui bastante interessante, que foi o meu encontro com a minha esposa, como eu conheci a Sulita, né? Depois que aconteceu a situação da minha recaída, pastor Gabriel, 1 ano e 8 meses, a minha mãe e minha irmã, elas já tinham aceitado Jesus. Minha irmã era envolvida com umbanda, com um negócio de botar carta, um negócio de tarô, essas coisas tudo. E minha mãe é católica roxa. E quando eu me internei pela primeira vez, eu conduzi a minha mãe e a minha irmã para Jesus. E aí, quando aconteceu a recaída, elas duas permaneceram na fé. E elas me pressionavam muito a respeito de voltar. E eu decidi voltar para a casa de recuperação. Quando eu voltei para a casa de recuperação, foi muito interessante. Eu cheguei lá... Você voltou para o lado da paz? Isso, para o mesmo lugar. O pastor me chamou e disse, Gilberto, vem. Como tu já terminou um tratamento, faz só uma reciclagem de 3 meses. E aí tu vê o que Deus quer para a tua vida. Cheguei lá em dezembro, né? Aconteceu a situação... Deus está lá e
janeiro, quando foi em fevereiro, a igreja ia proporcionar um retiro espiritual de carnaval. E os irmãos foram lá falar com o pastor para me liberar, para mim ir para o retiro. E a Sulita estava nesse retiro. E na hora da divisão das turmas lá, para poder fazer a gincana, eu fui escolhido para ficar no grupo dela. E a gente conversou, aquele negócio todo, a minha história todinha já estava um pouco conhecida ali no meio deles, que eu tinha levado uns tiros, que eu era isso, que eu era aquilo, e ela não quis nada comigo. Mas teve um momento à noite lá em um culto que eu cheguei para ela e disse, ó, eu vou orar para Deus me dar você. E ela disse, não ore não, não ore não. Eu falei assim, não, mas ore por isso também. E aí nós terminou o retiro, eu fui para casa. Acabou o retiro dia 14, dia 12 para o dia 14, e dia 25 de fevereiro era meu aniversário. E aí minha mãe levou um micro-ônibus lotado com o pessoal, os jovens da igreja dela, que minha mãe congregava, e convidou os jovens da igreja que eu congregava, tinha me afastado, que a Sulita estava lá, servindo lá, para ir me presentear lá, né? Comemorar, fazer um culto de ação de graça lá dentro da casa de recuperação. A primeira pessoa que desce do micro-ônibus quando o ônibus entra foi a Sulita. Eu falei assim, Deus, eu quero essa menina para a minha vida. Porque eu tinha um entendimento, pastor Gabriel, que eu não podia me envolver com pessoas que não me levassem para mais perto de Jesus. Uhum. Eu não poderia ceder à minha vontade da carne de namorar com qualquer menina. Eu tinha que namorar com uma menina que tivesse compromisso com Deus. E que eu precisava me engajar agora. Quando a minha recaída me despertou umas coisas. Fora voltar a fazer a radicalidade de que eu precisava esperar em Deus, uma pessoa certa, que caminhasse comigo e me aproximasse de Deus. Uhum. E que eu me precisava engajar na obra de alguma forma. Eu não podia ficar parado, eu não podia ficar isolado. E aí a Sulita foi para esse aniversário, e lá eu falei que estava orando por ela, e ela disse que até estava orando por mim. E aí quando eu saí da casa de recuperação, depois dos 3 meses disso que aconteceu, eu voltei para a igreja, e aí eu ficava no último banco da igreja, né? Ficava no último banco da igreja e ficava perguntando o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer aqui, o que é que eu vou fazer aqui. Até que eu preguei no sábado, né? Sobre isso, eu falei essa parte no sábado. Eu precisava me engajar. Uhum. Eu tinha terminado a escola bíblica, 11 horas da manhã, e eu vi o filho do pastor encostando as cadeiras, tudinho, cadeira de plástico, encostando as cadeiras no pé da parede, varrendo o salão, passando o pano, arrumando as cadeiras, indo limpar o banheiro, o púlpito, os instrumentos dos músicos, fechava a igreja aqui e ia embora, 12:30. Para quando fosse à noite, 6 horas, voltar para o culto. Na época eu não sabia pregar, eu não tinha essa intimidade ainda com a palavra, eu não sabia tocar, eu não sabia fazer nada, e aí eu precisava me engajar. Quando foi no outro domingo da escola bíblica, eu cheguei para o filho do pastor e disse, deixa eu lhe ajudar. Gilberto, você fazer isso aqui? Sim, meu irmão, deixa eu me engajar nisso aí, eu preciso me engajar, eu preciso me envolver. E aí eu ajudei a ele a arrumar as cadeiras, eu ajudei a ele a lavar o salão, limpar o salão. E ele me ensinou uma coisa, quando eu estivesse arrumando as cadeiras, e que eu estivesse arrumando as cadeiras e passado o pano, eu começasse a orar. Senhor, abençoa quem vai sentar aqui mais tarde, que entenda a tua palavra. Senhor, o visitante que vai sentar nessa cadeira aqui, que possa receber do Senhor a palavra e se converter. Uhum. E ele começou, e no outro domingo ele disse, a partir de agora é contigo. Eu vou ficar só te observando. Se o pai achar que tá bom, tu continua. Se não, aí no outro domingo, ele me viu lá varrendo, arrumando tudo bem direitinho, no lugar eu terminei de orar orando pelas cadeiras, eu comecei a pregar para as cadeiras. Porque eu tinha um desejo de pregar. Eu ficava olhando os pessoal sentado lá em cima da tribuna, os pastores, os obreiros, os presbíteros, e eu, o que é que eu tenho que fazer para chegar ali? O que é que eu preciso fazer para me tornar um pastor? Eu vi o cara pregando, assim, eu ficava me tremendo todinho com vontade de fazer aquilo.
E aí um dia ele me pegou pregando para a cadeira, né? Eu tinha a escola bíblica já tinha terminado, ficou aquilo na minha cabeça, a mensagem da escola bíblica, né? O tema. E eu comecei a lembrar de tudo que o professor tinha falado, o professor da escola bíblica tinha falado, e eu pregando para as cadeiras, pregando para as cadeiras. E aí, quando foi isso foi no domingo, quando foi na quarta-feira, era culto das senhoras, oração das senhoras, ciclo de oração das senhoras. E eu ia para todos os cultos. Se fosse das senhoras, eu estava lá, os cultos dos varão, eu estava lá, culto de libertação, eu estava lá, culto de ensino, eu estava lá, e culto dominical, eu estava lá. No culto das senhoras, o filho do pastor pediu para a mãe dele me dar uma oportunidade para dar uma saudação. Eu cheguei para ele: homem, não faça isso comigo não, como é que eu vou fazer? Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Aí ele: domingo eu vi você pregando para as cadeiras. Faça como você faz para as cadeiras. Feche os olhos e deixa Deus te usar. Foi a primeira vez que eu preguei, né, que eu dei uma saudação. Isso foi assim algo tremendo da minha vida, porque a partir dali eu comecei a ter mais sede e fome de buscar a presença de Deus, né? Então foi maravilhoso aquilo ali. E foi assim que eu e a Sulita nos aproximando, porque no outro domingo algumas pessoas viram fazendo sozinho e começaram a querer me ajudar, a arrumar as cadeiras, a limpar o banheiro, passar o pano, limpar o púlpito, ajustar o instrumento. E a Sulita foi uma das pessoas que disse assim: você deixa eu ajudar você? Aí eu: Jesus, está ouvindo minha oração. Eu já estava apaixonado por dentro, por ela, né? Só ela não sabia. Oh, Jesus. E aí passou um tempo, e aí hoje nós somos casados, graças a Deus, e felizes há 14 anos, né? Deus me deu ela como um presente, como instrumento de Deus, para nós estarmos aqui. Hoje nós cuidamos de pessoas que passam pelo mesmo problema que eu passei. A Sulita não viveu nenhum processo meu assim obscuro da criminalidade, das coisas, mas hoje ela ajuda a aconselhar as namoradas, os familiares, pela experiência que nós temos vivido durante todo esse tempo. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, linda e maravilhosa, que é uma coluna na minha vida. É incrível como o Pão da Vida Cast é o podcast mais romântico do Brasil, né, Adriano? Quando eu chamar você, Adriano, você também vai fazer uma declaração para Manu? Ah, faz direto, né? Rapaz, todo cara que eu convido aqui enche a bola das esposas. Eu acho que vocês estão fazendo isso que é para preparar o terreno, né? Tem que continuar amando, servindo direitinho. Rapaz, porque é aquela história, pastor Gabriel, né? Assim, eu acredito que assim, se não fosse as nossas esposas, nós não seríamos os homens que nós somos, certeza, entendeu? Com então certeza. A gente tem que, né, agradecer a Deus, louvar a Deus. Amém. Porque assim, teve vários outros momentos que eu tentei parar e desistir, e a Sulita me fez entender de onde é que Deus tinha me tirado. Amém. Entendeu? Porque assim, claro que não vai dar tempo a gente falar, mas assim, nesses 14 anos cuidando de pessoas, teve um momento que eu disse assim: não, senhor, não preciso disso não. Porque que não é muita ingratidão, é muita apunhalada, frustração, é muita decepção, muita frustração, né? Você investe numa pessoa, quando ela chuta o pau da barraca e não quer nem saber de você, entendeu? Várias vezes eu tentei desistir, se não fosse a minha esposa dizendo que o propósito era maior do que as circunstâncias, entendeu? Eu talvez não estivesse falando sobre isso. Esse é o momento final, né, pra gente encerrar, Sim. Aquele bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu vou dar um tema aqui para você, e você me responde a primeira coisa. É o momento mais sincero do Pão da Vida Cast, viu? Tá certo. Eu sei que você já abriu o coração e eu quero que você fale. Então vamos lá, bate-bola. Um versículo que lhe marcou nessa jornada. Ah, rapaz. Um versículo. Tem vários versículos que, assim, que me marca nessa jornada, mas você se apegou. Tiago 1,12 é aqueles que perseveram até o fim, alcançará a coroa da vitória. Esse é algo assim que assim, ele rege a minha vida, ele conduz a minha vida a olhar que mesmo em meio às tribulações e às dificuldades, a minha convicção é que eu preciso perseverar para chegar até o fim. Esse é o versículo. Um milagre. O milagre da minha filha, a Eloá. Minha esposa, ela não poderia ter filhos, né? Tinha sido diagnosticado pelos médicos, não poderia ter filhos.
e nós perdemos a esperança da questão de ter filhos. E aí um dos médicos especialistas foi e disse que se ela fizesse a bariátrica, havia uma possibilidade, porque uma camada de gordura cobria a ovulação dela, o útero dela. E a minha filha é um milagre. Amém. Então, o milagre é a minha filha, né? Amém. É isso. Amém. Tá aí, Família. Família é a minha base. Família, para mim, a palavra que resume família é a base de tudo. Tá certo. Crack. Perigo. Perigoso. Algo muito perigoso. Se afaste. Corra. 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 É aquela coisa, quando você menos pensar, vai lhe destruir tudo que Mantenha você a distância. ama, né? Não. Não tenha nem curiosidade. Eu costumo dizer, crack é o veneno. Pronto. Crack é o veneno. Uhum. Uma superação. Todos os dias eu venço um leão. Todos os dias eu venço um leão. Isso daí é verdade, né? É. É do AA, é do Narcóticos Anônimos, do NA Não, que Narcóticos fala? Anônimos é só por hoje, né? Só por hoje. Só por hoje eu venci. Na verdade, a minha superação é com a questão lógica de não desistir de pessoas. Uhum. E eu tenho uma frase comigo: enquanto eu não desistir de pessoas, eu jamais vou desistir de mim. Mas no dia que eu pensar em desistir de mim, eu vou desistir de pessoas. Viu? Quando você desacreditar da recuperação de alguém, eu desacredito da minha. Pronto. Cara, é isso. poxa vida. Esse é o meu dilema, entendeu? É por isso que eu amo vidas. Minha vida se reflete em outras vidas. Tremenda, viu? Propósito. Propósito. Assim, o meu maior propósito hoje é continuar servindo a Jesus com excelência e ganhando almas para o seu reino. Amém. A maior batalha. Minha maior batalha são os apontamentos e os julgamentos. Entendeu? Hoje, o que eu mais enfrento, entendeu? Como batalha é o pré-julgamento de pessoas que não me conhecem, que não lhe conhecem e fala coisas que não devia. Entendeu? O desapontamento hoje tem sido minha maior batalha. Esposa. A minha esposa é meu tudo, é minha coluna, é quem me inspira, quem me incentiva, quem me motiva. E, na realidade, é o ar que eu respiro. Rapaz, os caras é apaixonado, É viu? o ar que eu respiro. Um exemplo. Pessoa? Pessoa. Pronto. Pessoa. Uma pessoa exemplar para mim é o Tito, pastor Tito, quem cuidou de mim há alguns anos atrás. Ele é um exemplo de pessoa. E um pastor Marcelo, um pastor amigo muito achegado meu, que já teve problema também com drogas, com homossexualidade, superou tudo isso, e hoje ele é um exemplo de homem que ama a vida igual a mim. Uau. Jesus. Jesus eu acho que é o segredo e o sentido para a minha vida. Sem Jesus, pastor Gabriel, eu não tenho sentido para viver. Eu acho que não tem nem graça viver sem Jesus, entendeu? Hoje eu não consigo pensar em viver qualquer outro estilo de vida sem a presença de Jesus. Amém. Então, para mim, Jesus é tudo. Jesus é o sentido da minha vida. Amém. É o que me faz acordar e entender que eu tenho um propósito nesse mundo. Jesus me faz entender que eu tenho uma missão, que eu sou amado, que eu sou alguém. Então, Jesus é o sentido da vida. Uau, é o sentido para a minha vida. Tremendo, viu? É isso. Meu querido, antes da gente encerrar, como de praxe, sempre que a gente traz um convidado aqui no Pão da Vida Cash, a gente tem um costume de presentear. E eu não sei se esse daqui você já tem lá, que você é muito leitor. Não, esse não. Vimos e ouvimos a incumbência da pregação. Eu falei, amor, o que é que a gente vai dar para Gilberta? Tem que ser algo especial. Então, falar um livro missionário para um cara que é um pastor missionário
Deus abençoe, meu querido. Amém. Ele vai devorar isso daqui de hoje para amanhã, rapaz. Eu que agradeço. Pensa de um cara leitor, viu? Eu tô com um ali que o pastor Chaga já bateu a foto para comprar uns aí, né? É um livro de John Bevere que fala sobre honra, né? Importância de honrar a liderança. Esse aqui eu ainda não tinha, não. Eu, com certeza, assim que eu terminar esse, eu vou começar a ler isso aqui. Meu querido, Obrigado. Quero lhe agradecer e quero deixar suas palavras finais, pessoal que está assistindo a gente. Das considerações finais. Sim, eu queria louvar a Deus pela vida desse ministério. Amém. Né? Claro que quem está ouvindo a gente acompanha esse ministério, acompanha a vida de vocês. Né? As considerações que eu queria deixar era que cada pastor, cada líder, cada pessoa pudesse ter esse mesmo sentimento de amor, de empatia por vidas, né? E não se importar simplesmente só com você, mas se importar com o próximo, que eu acho que foi isso que Jesus deixou como maior ensino para as nossas vidas. É nós se importarmos com a causa dos mais necessitados. Por isso que ele deixou como uma verdadeira religião, é cuidar dos órfãos, das viúvas, né? E dos necessitados. Então, assim, que você comece a olhar mais para dentro de você, lembrar de onde Deus lhe tirou e como você está agora. E, claro, que entender que tem pessoas que estão na condição de onde Deus nos tirou. E talvez não tenham o mesmo apoio que nós tivemos. E talvez esse apoio somos nós hoje. É verdade. Esse apoio somos nós que essas pessoas estão precisando. Os instrumentos que foram usados para as nossas vidas, como o pastor Tito foi usado para a minha vida, hoje eu estou sendo instrumento para outras vezes. Então, você que está nos assistindo, se permita ser mais sensível, porque Deus está querendo que você seja um instrumento para alguém que está precisando muito de você. Amém. Amém, meu querido. É isso. Pastor Gilberto, muito obrigado, meu querido. Amém. Penso num podcast enriquecedor. E eu quero falar para você que está assistindo, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama. E eu quero convidar você a, se não for inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Segue também Pastor Gilberto Nogueira, PR Gilberto Nogueira, Isso. OF, lá no Instagram, e CTZion OF lá no Instagram, CTZion Oficial. Segue lá para você ficar por dentro do trabalho do nosso querido pastor Gilberto. Te agradeço demais a ele. Então, você que está aí, eu lhe aguardo na próxima quarta-feira com mais uma edição do Pão da Vida Cast. Deus abençoe você.